Dizem que todo recomeço vem depois da dor, mas e se a dor for tudo que restou? Um garoto comum, humilhado, jogado pra morrer num lago esquecido. E naquele momento, no fundo escuro da água, algo despertou. Uma alma antiga, um poder banido, um nome que já fez impérios tremerem. Ele não lembra como chegou ali, mas lembra de uma coisa: ele foi traído. Agora, preso num corpo fraco e com uma classe que ninguém respeita, ele vai subir de novo. Entre monstros, masmorras e inimigos que controlam o mundo, uma nova lenda tá prestes a nascer. E dessa vez, ele não vai ter piedade alguma. Erga-se! E aí, já deixou o like ou vai esperar o protagonista renascer de novo, fi? Se inscreve logo antes que apareça um monstro do nada na tua casa, puxando o jubileu pro... Ativa o sininho também. Vambora, que esse recap tá mais quente que explosão de masmorra nível SSS. A história começa com o nosso herói em pé sobre uma montanha de cadáveres, um cenário digno de um filme de terror de fim de mundo. Em meio a essa bagunça toda, ele solta a pergunta clássica: Luai, por que essa merda aconteceu comigo? E ele se lembra de como eram como irmãos, lutando lado a lado entre a vida e a morte. Um verdadeiro drama cativante. Luai lembra nosso herói sobre o início da calamidade, como quem diz: lembra daquela vez? E assim, monstros surgiram de fendas espaciais estranhas, espalhando o caos em uma verdadeira balbúrdia. Com o tempo, essas fendas estranhas ficaram conhecidas como masmorras, onde os mortais ganhavam poderes misteriosos, agora popularmente conhecidos como classes. Por isso, um núcleo de classes foi formado, decidindo conquistar as masmorras, avançando como verdadeiros campeões. Luai, encarando intensamente, revela que é exatamente por isso que nosso herói precisa ser eliminado. O homem, infelizmente, havia se tornado incontrolável. Os usuários de classe poderosos podiam desestabilizar a ordem do Império com o instalar dos dedos. E ele, que havia superado até o nível SSS, era o inimigo mais brabo que alguém poderia ter. O poder supremo precisa ficar na mão da família real. Ele dispara, com os olhos brilhando de raiva. Yun-che questiona se aquilo era só uma desculpa para massacrar sua família e seus amigos. Luai, com um olhar de malícia, esclarece que faz isso pela estabilidade do Império. Então, numa jogada de mestre, Luai aciona uma explosão poderosa, revelando que havia sabotado a armadura de nosso herói há tempos. Essa explosão injetaria um veneno nos ferimentos do Yun-che. Tipo, caralho! Luai sabia que depois de uma batalha de nível SSS, o Yun-che não teria forças para segurar essa merda. Para garantir isso, Luai preparou o exército inteiro, considerando aquilo seu último sinal de respeito. Respeito ultrapassa. Antes de beijar a lona, Yun-che começa a lembrar dos momentos vividos com Luai, tipo, por que tudo acabou assim? Neste instante, sua habilidade oculta, Mundo Espelhado, ativa como um milagre. Mundo Espelhado, uma habilidade oculta de nível SSS, a habilidade suprema, que reverte tudo, beleza. Ele se despede da vida e a sua alma vai afundar no lago, tipo, assim. Décadas depois, encontramos dois garotos torturando um terceiro, porque a vida não é fácil. Os barintões amarram um molequinho numa árvore e submergem ele no lago. Que porra é essa? Um deles dá um soco no estômago da vítima e manda um amigo mergulhar ele de novo. Enquanto torturam o garoto, eles não conseguem parar de zoar, pensando em deixar ele debaixo d'água pra dar uma lição. A expressão do moleque parece hilária pra eles, e eles planejam puxar ele só pra bater mais. O garoto já não consegue mais prender a respiração, fudeu. Ele se pergunta porque sempre tem que ser ele a sofrer, que merda. Então, a alma de Yun-che começa a despertar, que reviravolta. Um garoto de óculos se aproxima dos agressores e manda parar, porque o outro garoto vai morrer. Um dos valentões se vira com aquele olhar arrogante e responde que se ele vai morrer, é só se curar, tá ligado? Afinal, era pra isso que servia um Chanter, embora todos soubessem que isso não resolveria nada. Logo, o valentão chama o garoto de óculos de hipócrita, já que foi ele quem guiou a situação até ali. Se o garoto morrer, a culpa é dele, simples assim. O menino de óculos pira e explica que só fez isso porque foi forçado, tipo, cara, irritou o valentão, que se preparou pra dar uma porrada no garoto de óculos. Mas então, algo estranho acontece, tipo, que porra é essa? Uma luz poderosa começa a emergir do lago como um espetáculo. Os valentões fogem em pânico, gritando sobre o surgimento de uma masmorra, porque sabem que aquilo é nível hard. O garoto de óculos olha pro moleque que estava sendo torturado e percebe que ele ainda tá submerso. Ele começa a correr em direção à corda, sabendo que precisa salvar o garoto, senão vai dar ruim. Nesse momento, o lago seca completamente e monstros começam a surgir que nem em um filme de terror. O garoto de óculos desata os nós, mas enquanto faz isso, um dos monstros parte pra cima dele. Mas bem na hora, o garoto amarrado agarra suas roupas e puxa pra fora do ataque. Em seguida, ele estende a mão e usa uma habilidade chamada Impacto Glacial, que nem um mago.
O sistema avisa que ele usou cura básica no demônio menor, mas falhou porque o HP já estava cheio, que zica. O garoto de óculos entra em pânico, pensando, por que tô curando um monstro? Que porra é essa? Quando o monstrozinho tenta atacar de novo, ele invoca um escudo e bloqueia o ataque no último segundo, mas foi por pouco. Quando Yunche abre a janela de informações, vê que seu nome é Yanche e que ele tinha a classe Chanter, que bagulho! Ele percebe que usou magia de cura e que não tá no seu corpo de verdade. Eita! Normalmente, quando alguém toca uma masmorra, se vincula ao sistema e recebe uma classe inicial, aleatória que não pode ser mudada. Depois disso, essa pessoa cresce e se fortalece por meio das masmorras, ganhando habilidades vinculadas à sua classe. Mas não, ele foi um guerreiro que chegou ao auge no passado. Porra! Ele usou a habilidade Mundo Espelhado, que é tipo um trunfo. Mas ficou preso no mundo espelhado até ouvir o grito de morte daquele garoto, sacou? Aí, ele finalmente percebe que reencanou no corpo desse moleque. E isso, convenhamos, não é uma ideia muito feliz. Mas ele ainda assim agradece ao moleque por dar a chance de se vingar. O garoto de óculos avisa que os monstros estão cercando eles e pede ajuda imediata, já que só consegue lidar com 3. Tipo, fudido. O Yonce sabe que seu corpo tá fraco pra caralho. Até esses inimigos menores são mais do que ele consegue aguentar. Ao abrir a janela de status, ele percebe que suas habilidades são inúteis para essa situação. Cura básica, restaura de 1 a 4 HP em um dardo. E os cipós enredantes invoca vinhas para imobilizar, com baixa chance. A classe Chanter é muito especializada, seus pontos fortes estão em suporte, mas é uma droga pra ação. Não é à toa que essa classe sempre foi desprezada, né? Por enquanto, com seus instintos de combate antigos, ele consegue durar um tempo. O Yanchi desvia do ataque do monstro, sabendo que precisa de uma saída rápida para não morrer. Agora, a habilidade oculta Mundo Espelhado é a sua única esperança. O Yonche desvia de um ataque sem ter ideia de como a habilidade funciona. Ele toca no monstro, mas a habilidade falha porque as condições não foram atendidas. Ele não sabe se o nível dele tá baixo demais ou se precisa de um espelho de verdade. Quando usa a habilidade novamente no monstro, ela falha outra vez porque, adivinha, seu nível é insuficiente. Ele percebe que Mundo Espelhado precisa de uma superfície reflexiva para ativar. A questão do nível não é resolvível neste momento, então ele decide tentar um outro alvo, foda-se. Quando Yonche usa a habilidade na arma do monstro, falha novamente por causa do nível. E ele tenta usar na peça de pão rasgado, mas falha mais uma vez. O garoto de óculos entra em pânico e rulha pra ele parar de perder tempo, porque não tá aguentando mais. Uma explosão de energia cai do céu e um monstro, chamado Senhor Deformado de nível 10, aparece que nem chafão. O garoto de óculos percebe que estão condenados, tipo, não vai dar certo. Um monstro de elite como aquele exige no mínimo nível 10 para ser derrotado. E mais explosões de energia começam a despencar do céu, fazendo o moleque pirar total. Centenas de monstros ferozes aparecem diante deles enquanto Yonche tá ocupado com suas habilidades. Os monstros começam a avançar e a situação tá fodida. Nosso herói, o Yunche, chegou a um ponto em que nem conseguia usar sua habilidade nas pedras, pensando se a diferença de nível entre ele e os monstros era tão grande assim. Aí o Yunche, todo determinado, decidiu partir pra cima e usar sua habilidade na barreira improvisada de Kiause. Mas o sistema logo deu aquele balde de água fria, avisando que a parada falhou porque não podia reverter habilidades dos outros. No entanto, ao perceber que não dava pra mexer nas habilidades alheias, um sorriso maroto apareceu no rosto do Yunche. Isso significava que as suas próprias habilidades estavam a salvo para serem revertidas. Quando Yunche usou a habilidade nele mesmo, rolou a revelação de que Mundo Espelhado tinha revertido com sucesso as cipós enredantes. Logo em seguida, Yunche ativou espinhos caóticos e o chão começou a se encher com milhares de espinhos, tipo um show de espinhos. Quando um dos monstros partia pra cima, outro, cercado por uma aura vermelha, não perdeu a chance e deu um golpe certeiro, salvando Kiase. Ele ficou completamente perdido sem entender o que se passava, mas o Yunche sacou que o efeito da habilidade tinha sido perfeitamente invertido. Ao invés de paralisar, aquela habilidade agora causava uma confusão geral. As cipós enredantes normalmente imobilizava um inimigo só, mas a versão revertida, espinhos caóticos, fazia espinhos atacarem o alvo, e ainda por cima com uma chance de causar confusão. E aí foi a festa, pois os monstros começaram a se atacar entre eles. Essa confusão fazia as criaturas afetadas atacarem a alvos aleatórios, beleza? O Yunche não conseguia segurar o sorriso ao notar que uma habilidade que parecia inútil agora era pura potência. E isso deixou viajando na maionese, imaginando que rolasse se revertesse suas outras habilidades. O Mundo Espelhado realmente era o que todo mundo dizia, uma habilidade oculta de rank SSS. Ele não só revertia as habilidades, mas também melhorava elas de um jeito genial. Se ele tivesse usado a versão normal, a chance de sucesso tinha sido bem baixinha, e a duração da limitação duraria só um segundo, sem a força que ele tem agora. Nessa vibe, o nosso garoto pegou uma espada cravada no chão e não conseguia parar de pensar nas outras habilidades.
A atenção dele foi chamada para a habilidade Golpe Potencializado. Ela custava 20 pontos de mana e durava 30 segundos, dando um boost de 5% no ataque de uma unidade. O efeito acabava quando a unidade consumia pontos de mana. Aí, quando o Yanshi reverteu essa parada, a habilidade se transformou em Lâmina Ardilosa. Agora, cabia 40 pontos de mana, durava 60 segundos e dava um aumento de 10% no ataque. Yanshi ativou a Lâmina Ardilosa e a espada começou a brilhar, parecendo uma joia. Só de usar, cada habilidade aumentava o poder de ataque em 10%. Que delícia! A Lâmina Ardilosa estava lá, ativa, com 60 segundos para rodar. Ativado, cada uso sabotava mais mordida na força de ataque. O potencial era simplesmente absurdo. Yanshi subiu de nível e agora estava no tão sonhado nível 6. Ele percebeu que vários monstros já haviam morrido por conta das lutas malucas entre eles, e percebeu que esses monstros davam uma experiência bem top ao serem derrotados. Quando um dos monstros tentou aquele ataque surpresa, nosso garoto, ágil que só, bloqueou na hora. O olhar de Yanshi se fixou na barra de HP, que mostrava 480 pontos de vida e 120 pontos de mana, todo feliz. Ele ficou bolado ao perceber que subir de nível restaurava toda a sua mana. Que maravilha! Enquanto os monstros ainda estavam na loucura, decidiu que era hora de testar sua nova habilidade, Lâmina Ardilosa. Yanshi ativou a Espinhos Caóticos e foi consumindo pontos de mana. Isso deu um boost na Lâmina Ardilosa e, olha, diminuiu rapidamente sua mana. Enquanto isso, o ataque aumentava furiosamente, com uma porcentagem de 10% a cada segundo. Agora, ele tinha só 12 pontos de mana restantes, mas a Lâmina Ardilosa já tinha turbinado em 120% seu poder de ataque e ainda tinha 44 segundos de duração. Os olhos do maluco começaram a brilhar e a atenção foi toda pra cima de um dos monstros que vinha com tudo. Ele sacou que essa habilidade era um verdadeiro game changer, pois deixava ele com 2,2 vezes o seu poder de ataque, tranquilo. Quando o monstro partiu pra cima dele, nosso garoto desviou rápido e cortou profundo nas costas do bicho e fez outro corte no estômago pra garantir. Que Yanshi ficou em choque sem acreditar que o garoto ali era o Yanshi. Ele começou a se perguntar como um Chanter nível 5 tinha tanta capacidade, certeza que brotou um novo talento. E desde quando um Chanter tinha essas habilidades impressionantes, hein? Nosso garoto não parou e continuou no embate, derrubando monstros 1 a 1 com os atributos de nível 6, 120 pontos de mana e uma regeneração de 1 ponto de mana por segundo. Ele percebeu que, na teoria, poderia chegar a uns 2,3 vezes o seu poder de ataque em um piscar. Ele derrotou um monstro nível 11 e não conseguiu segurar aquele sorriso de satisfação, porém, sacou que a sua força atual só servia para se equilibrar com as elites de nível 11. Mas, de repente, uma mão brotou do chão, puxando os olhares de todos. A atenção do Yanshi ficou fixada naquilo. Em choque, era um monstro de nível 21, o famoso demônio da batalha. O bagulho ficou sério. Uma quimera salta do chão e começa a soltar um rugido sinistro. E já começou a toque de caixa. Massacrou os monstros menores com um único golpe. O monstro era bravo mesmo. Os olhos do Yanshi ficando cheios de medo, parecia que o terror tava solto. Por outro lado, nosso garoto ficou totalmente surpreso ao ver um chefe oculto desse nível naquela masmorra. O chefe começou a partir pra cima do nosso herói e aí o bicho pegou. Quando ele tentou usar espinhos caóticos, adivinha, a habilidade falhou. O monstro era imune ao caos, não era da praia dele. Antes de que o monstro atacasse, Yanshi se jogou da frente e invocou seu escudo no desespero. E antes ficou meio surpreso, mas logo teve uma visão familiar aparecendo diante dele. Um garoto louro pulou na cena chamando ele de idiota, lembrando que ele tinha pedido pra não ir sozinho. Os olhos do nosso garoto arregalaram, tipo, caramba, olha quem tá aqui. O chefe atacou com toda a força, destruiu o escudo que o Yanshi levantou e arremessou o cara no chão de um jeito violento. Yanshi correu até ele, estendeu a mão e começou a lançar as habilidades dele, como um verdadeiro amigo. Ele ativou aquela cura básica em Yanshi, restaurando 1 pontinho de HP. Isso custou 11 pontos de mana, deixava ele com 54, ainda dava pra aplicar. A Lâmina Ardilosa foi ativada novamente, dando mais 10% de dano logo após o cura básica. Dessa vez, ele fez um golpe crítico e restaurou 5 pontinhos de vida, palmas pro amigo. Infelizmente, os pontos de mana do nosso garoto agora estavam em apenas 1. Ele pensou como as habilidades de cura de um Chanter eram meio patéticas e virou pro Yanshi perguntando se ele tinha alguma poção de cura. Yanshi respondeu que tinha uma de emergência e nosso garoto mandou ele usar na hora. A Lâmina Ardilosa tinha agora 85 segundos de duração. O TEP estava a seu favor. Enquanto isso, o chefe começou a matar outros monstros como se não houvesse amanhã. E Yanshi sacou que ainda não era páreo para aquele chefe, mas os mobs estavam quase todos mortos. Ele bolou um plano no meio da confusão. Mostrando sua lâmina, pediu pro Yanshi aguentar por 1 minuto, porque ia acabar com tudo, deixando o cara com a boca aberta. E assim, nosso garoto se moveu como um raio, cortando os monstros em fatias finas. A duração da Lâmina Ardilosa finalmente chegou ao fim, e Yanshi subiu de nível, recuperando seus pontos de vida e mana, que foram para 8.120. Ele ativou a Lâmina Ardilosa de novo e foi usando espinhos caóticos sem dó. Cada vez que consumia mana, ativava o efeito da Lâmina Ardilosa, aumentando seu ataque em mais 10%. E ele sabia que precisaria de pelo menos 400% de aumento no ataque pra dar uma surra no chefe. Logo começou a massacrar mais monstros e subiu de nível de novo, restaurando sua mana para 110.
Ele ativou a habilidade dos deuses espinhos caóticos, que deu um boost de 10% no seu dano de ataque, mas a mana dele caiu pra 101. A coisa tá ficando séria, né? E sem perder tempo, ele repetiu a ativação de espinhos caóticos e ele percebeu que pra ficar no nível de ataque maroto ia ter que lançar essa habilidade 40 vezes em apenas 50 segundos. Desgraça, né? E a peça-chave dessa maratona era chegar no nível 10. Kal'zi, com a cara de quem viu um fantasma, ficou em choque, sem acreditar no que tava rolando. E enquanto isso, Yanshi subiu na real, ganhando vários níveis. O chefe, que já tava na maldade, se preparou pra rebrilhar, mas nosso garoto começou a brilhar que nem luz de Natal. E com isso, ele subiu pro nível 12. Olha a grade! A espada dele, a lâmina ardilosa, tinha um bônus brutal de 510% e durava 95 segundos, pronto pra tirar onda com aquele chefe. E assim, Yanshi partiu como um relâmpago, dando um corte no braço do desgraçado. Ele surgiu nas costas do monstro e meteu uma sequência de golpes que fez o bicho sentir a dor da derrota. E antes que o chefe pudesse pensar em reagir, o nosso garoto tava lá, cortando o monstro em pedaços num tapa só. O maluco derrotou um chefe de nível 21, com mais de 10.000 de HP, o que é isso, Brasil? Após detonar o chefe, Yanshi ganhou 3 níveis e finalmente chegou no nível 15, e isso que chamamos de evoluir. Kal'zi, ainda em choque, não sabia se estava sonhando ou tendo um delírio coletivo. Ele pensou se um Chanter de nível 5 tinha mesmo limpado a masmorra nova na cara dura. Com o senhor da masmorra no chão, a masmorra foi finalizada, liberando a galera. Ele se aproximou e encarou Yanshi, perguntando se era ele mesmo, como num filme. Os monstros deixaram cair um monte de itens, e o sistema logo chamou nosso garoto pra coletar tudo. Kal'zi queria entender como nosso garoto ficou tão forte assim da noite pro dia, tá ligado? Yanshi, jogando o passado na cara, lembrou do seu passado e, olhando pro Kal'zi, perguntou qual era a relação dele com Kyalben. Kal'zi, atordoado, ficou sem palavras, sem saber como Yanshi sabia do apelido do bisavô dele. Yanshi ficou bem surpreso ao descobrir que, na real, Kal'zi era bisneto de Kyalben. Ele começou a lembrar do Kyalben, e o olhar dele encheu de tristeza ao lembrar que todos que conhecia estavam na vala, mortos pelo Luowai. Antes que pudesse perguntar mais sobre Kyalben, Kal'zi desviou o olhar e fez questão de dizer que não era hora pra esse papo. Se Yanshi não quisesse falar, tudo bem, ele não precisava dizer nada, né? Sem necessidade de humilhar o cara, né? Yanshi, completamente confuso, só ficou ali sem entender direito o que estava rolando. Kal'zi comentou que, embora não soubesse por que Yanshi esconder sua verdadeira força, sugeriu que voltassem para a escola, já que no dia seguinte rolava uma visita ao Memorial da História Moderna, e faltar ia chamar a atenção. Yanshi, ele decidiu ouvir o conselho, mas lá no fundo sabia que ainda não era hora de revelar sua identidade. Se ele mostrasse demais, a galera ia começar a ficar com as pulgas atrás da orelha. Yanshi virou a cabeça e pensou no Memorial da História Moderna. Deve ter registro sobre o que rolou depois que ele bateu as botas. No dia seguinte, assim que acordaram pro mundo, pegaram o metrô a caminho da escola. Os alunos estavam esperando a hora de meter o pé pra visita, animadíssimos. Os tempos mudaram muito desde que Yanshi fechou os olhos pra essa vida. O mundo tá diferente pra caramba. Ele não podia acreditar que agora usavam itens de masmorras pra abastecer veículos. É muito doido. Muita coisa nova surgiu que ele nunca tinha visto antes na vida. Apesar de tudo, já tinha visto algumas delas em masmorras que arrebentam no passado. Ele abriu seu inventário do sistema, já na pinha dos itens, e ficou pensando se só podiam ser pegados itens que os monstros largavam das masmorras. Equipou o Anel de Osso de Quimera, que era um anel de nível 14, regra da costela do Senhor da Masmorra de Carne e Osso, a famosa Quimera. Esse anel permitia ao usuário anel por um membro de Quimera no corpo, insano, né? Ele pegou um livro de habilidade chamado Físico Robusto, que tava no inventário. O bagulho era de excelente qualidade, uma habilidade passiva universal que todo mundo queria. Ele também percebeu que também dava pra comprar e vender fora das masmorras. Que mundo louco, hein? Ele ativou a parada do Físico Robusto, e era uma habilidade passiva que, tipo assim, cortava o dano físico que ele recebia. Coisas que não podiam ser guardadas no inventário depois da derrota do Senhor a Masmorra, sumiram junto com a Masmorra. Os olhos dele brilharam com confusão. Ele nem sabia o que aconteceu depois que ele bateu as botas. Logo depois ele chegou ao Memorial da História Moderna. A primeira coisa que viu foi a estátua do Luowai, o imperador que resolveu os BOs da masmorras, um mito. O professor começou a guiar a galera pelo memorial, cheio de empolgação. Ele explicou que muitos sabiam que há mais de 50 anos aquele lugar era o campo de batalha da rebelião. O professor revelou que naquela época, o povo vivia apavorado pelas masmorras, uma verdadeira novela. Disse que, especialmente depois que apareceu a masmorra S, a galera vivia morrendo de medo. E o rei Luowai não esfriou. Foi ele quem liderou a expedição com o exército. Mesmo com as várias baixas, ele finalmente conquistou a masmorra que aterrorizava todo mundo. Mas bem na hora, o cara ainda teve que enfrentar uma rebelião que já estava planejada. Como todos sabiam, seu mentor foi ninguém menos que Yanshi. Yanshi era o cara em quem Ovin mais confiava, mas acabou metendo a faca nas costas. Ouvindo isso, Yanshi ficou cheio de ódio, percebendo como a história era cruel. Foram eles que enfrentaram a masmorra S, e no final das contas foram traídos. O professor cerrou os punhos e comentou que não dá pra imaginar como é ser traído, mas o rei superou a tristeza e lutou até o fim. Com a força do herói Jin Kyong ao lado, ele conseguiu acabar com a rebelião. Os olhos de Yanshi brilharam de curiosidade ao ouvir o nome desse herói, e ele ficou se perguntando se esse cara realmente existiu.
Os valentões que torturavam Yanxi no lago apareceram, confusos, sem entender como ainda estavam vivos, se perguntando como isso era possível, já que ele e Cardzer tinham sido levados para aquela masmorra. Um dos valentões comentou que a masmorra tinha sido finalizada. Ele achava que, para uma nova masmorra ser limpada, assim, tinha que ter um mestre forte por perto. O cara concluiu que tiveram uma sorte imensa de encontrar esse mestre, mano. A atenção do nosso garoto se virou para eles, percebendo que eram uns desgraçadinhos que tinham torturado o dono do corpo dele. Ele começou a se aproximar de Jinshu, querendo saber o que estavam falando. Ficou perguntando se realmente achava que tinha encontrado uma nova masmorra e, mais chocante ainda, que tinha sobrevivido a um desastre. Jinshu colocou o braço por cima de Karzi e fez uma cena de sorte, dizendo que foi muito sortudo de sair vivo. Ele começou a sussurrar, contando que quase foram arrastados para aquela masmorra naquele dia e exigiu saber como iam pagar a dívida. Cardzi entrou em pânico e deixou claro que a culpa era de Jinshu. Ele ameaçou denunciar, disse que o maluco quase causou 2 mortes. Jinshu agarrou ela pela cabeça, questionando o que passava na cabeça dele. Tipo assim, que desgraça. Jinshu apontou para a estátua à sua frente e só disse: olha direito, seu ancestral tá sendo pisoteado pelo herói. E revela que o ancestral dele era na verdade o traidor Qiaozi Ziyan, e que Qiaozi era seu descendente. Para deixar a situação ainda mais tensa, Qiaozi questiona se o maluco realmente achava que alguém ficaria do seu lado. Aí, não é que Jinshu começa a gritar, dizendo que Qiaozi pode falar o que quiser dele, mas nunca pode ofender seu ancestral na frente dele. E o cenário só esquenta de vez, mano. Qiaozi ficou tanto em choque que todo mundo começou a se aglomerar ao redor, sacando que o avô de Jinshu foi o grande herói Jin Qieyong. Os olhos do nosso garoto brilhavam de raiva, tipo, literalmente para dar o start na treta. Os estudantes estavam lá, olhando ao redor, e perceberam que o cidadão do lado deles era Qiaozi, o descendente do traidor. Para eles, um descendente de traidor saltando farpas para um herói era sinal de que o mundo tinha pirado de vez. Eles lembraram que esse Qiaozi Ziyan fez um rastro de mortes e que se o herói não tivesse entrado no jogo, a galera ainda estaria na merda. E Jinshu, se fazendo de vítima, solta que não dá a mínima porque falam dele, mas que ofensa ao seu ancestral na cara dele, isso ele não tolera. O professor, todo posudo, se aproxima de Qiaozi, botando a mão no ombro dele e pedindo para ele se desculpar. Ele fala que, como professor, sempre foi justo e que o herói perdoou a família de Qiaozi no passado. Concluiu que mesmo que Qiaozi não sentisse gratidão, não podia sair falando merda do herói. Depois disso, o professor mandou um falou e se afastou. Jinshu chega junto, coloca a mão na cabeça de Qiaozi e diz que se decidisse espancado ali mesmo, a galera só ia aplaudir. Ele completa que ninguém ia ajudar um cachorro raivoso levando uma sova. E mais, Qiaozi não era só um cachorro, mas um cachorro que a galera não curtia nem um pouco. Jinshu segura Qiaozi pelos cabelos e pergunta se o desgraçado acha que ele, descendente de um herói, pode estar errado. Ele já ia partir pra cima do Qiaozi, mas é aí que a fita pega. Alguém decide chutar o maluco no rosto e joga ele no chão. Qiaozi, em estado de choque, não acredita no que acabou de ver. E quem vem? Yanxi, com aquele olhar de quem tá full pistola. Yanxi fala que se a família do herói não teve tempo pra disciplinar os moleques, é porque o bagulho tá feio. A galera saca seus celulares e começa a gravar. Tipo, será que é mesmo o Yanxi? Eles comentam que o cara parece outro e não consegue acreditar que se atreviu a atacar o Jinshu. O povo tá achando que ele pirou a cabeça. E algumas lembram que ele só era nível 5, ou seja, o rabugento da turma. Aí, ficam pensando o que aconteceu por Yanxi ter coragem de dar na cara do Jinshu. Ele não tem mais paz e sempre foi sozinho, sem ramo de amizade. Por isso, a galera achava que ele tinha perdido a sanidade mesmo. E Jinshu, limpando o rosto, deixa claro que Yanxi não passa de um saco de pancadas e deve ser grato por não estar sendo perseguido. E aí, ele e os amigos começam a andar em direção ao nosso garoto. Yanxi, rápido como um raio, desvia e acerta os caras antes que eles possam emboçar uma reação. Jinshu, quebrando todo o que ele é, cai de joelhos, cuspendo sangue. O povo começou a murmurar entre si, tipo, o que tá rolando? O Jinshu, o cara em choque, não consegue acreditar que o Yanxi é tão rápido. A galera também fica sem entender nada, pensando o que aconteceu. Se perguntam como que ele levou a pior de novo e se o Jinshu realmente é tão fraco. E aí Jinshu estoura de raiva, puto da cara, não acredita que um suporte level 5 tá trancando nele. Então, olha só, nosso garoto em questão equipou um martelo que tinha sido forjado nas labaredas do inferno e com isso, o poder de ataque dele subiu em 25%, passando a ser de 314 pontos. Sem perder tempo, o moleque começou a avançar contra ele, decidido a acabar com essa palhaçada. Nosso herói não perdeu a chance e deu um tranco, mandou um soco direto no queixo do oponente. Ele não tava pra brincadeira, tava usando aquela habilidade chamada Lâmina de Trapaça, que catapultou seu poder de ataque em 80% a mais. O Jinshu, coitado, ficou em choque total, travou a máquina. Com força no chão, ele deu um chute e levou todo mundo à loucura. Nesse clima, um guarda chegou no local e ao notar o Yinshu em cima do Jinshu, ele soltou:
E aí, tem algum curaleira por perto? Os estudantes estavam em choque, parados, boquiabertos, vendo como o Yanshun era super rápido. Até a loira e a amiga dela estavam lá, de olho arregalado, sem acreditar. O guarda não deixou passar batido. Ele avisou que briga era proibida dentro do memorial. Ele não só tinha ofendido um herói, mas agora tinha agredido o descendente dele. O professor sentenciou que o Yanshi era um sem vergonha. Aí, com toda a autoridade, o professor saca a espada e a atenção do Yun-che vai lá pra ele. Nosso garoto Quick Thinker. Ele usa o anel e quando o professor parte pro ataque, a espada dele se despedaça e deixando todo mundo em choque. O Yanshi fala que talvez devêssemos deixar isso de lado. Ele aponta na direção do professor e diz que, mesmo achando justo, ele só deu ouvidos ao lado do Vinshu. E faz uma perguntinha direta. Será que ele tá tentando bajular? O professor manda ele parar de falar besteira, mas tá lá, com os olhos fixos no anel do nosso Junxia. A que tipo de equipamento é aquele que conseguiu bloquear o ataque, mesmo sem tanta força? Uma aura poderosa começa a emanar do corpo de Yanshi. Yanshi só esclarece que era só um comentário casual e que não achava que o professor era desse tipo de pessoa. Os estudantes em choque não conseguem acreditar que o Yanshi bloqueou o ataque do professor. O professor fica com a mentalidade do investigador, prometem achar a origem do conflito. Internamente, eles se perguntam onde o Yanshi arrumou aquele equipamento e se tem algum apoio por trás. O anel que Yanshi usa, o anel do osso quimera, já tá com durabilidade a 37%. Tipo, é épico, mas só foi conseguido de um Lorde nível 21. Usar isso contra um professor nível 35 é quase suicídio. Yanshi, sem medo de ser feliz, pede pra ser expulso do salão como punição, junto com o Kyalse. O Kyalse se levanta e começa a seguir nosso Yuniche com aquele olhar confuso. A galera não acredita que o Yanshi conseguiu barrar o ataque do professor e se questionam se é isso que o estudante pode fazer. O professor pede pra turma usar o feitiço de cura no Jinshu. Enquanto isso, nosso Yun-che e Kyalse abandonam o salão. Ele tá mal, porque não acredita que, no final das contas, ninguém saiu vivo. Ele fixa o olhar em Kyalse e pensa que, se perguntasse alguma coisa agora, o cara ia responder na boa. Tossindo, ele menciona que não manja muito de história. Kyalse, daquele jeito nervoso, diz que, embora não tenha certeza, acha que o herói Jin Kyung descobriu a conspiração do vilão Shi antes da hora. Ele conta que o herói preparou uma emboscada perto da masmorra de rank SSS e assim resolveu a crise da rebelião toda. Yanshi, um pouco surpreso com a fala, pondera. Ele começa a se lembrar de sua vida passada e da emboscada que sofreram. Kyalse explica que o herói Jin Kyung tinha o sonho de resolver as crises nas masmorras desde jovem e treinava firme para isso. Depois de ser promovido pelo rei, se jogou em batalhas pelo país durante anos, salvando várias localidades de crises, tipo aquele desastre famoso em Winterfell. Yanshi, enquanto isso, olha pro chão, refletindo sobre quem ele foi, e vem na mente a imagem dele parado em cima de um monte de cadáveres, com uma expressão pesada, e a gente pergunta sobre a espada que a estátua do herói segura. Kyalse explicou que se tratava da espada da nova influente. Segundo a lenda, essa espada foi utilizada pelo herói para eliminar o traidor Yanshi. Caraca, mano, a responsa! Os olhos de Yanshi brilharam de raiva, porque além de terem roubado suas conquistas, agora até sua espada tinha ido pro ralo. Ele decidiu que iria matar Jin Kyung primeiro, tá ligado? Do lado de fora do complexo da família Kenshin, os guerreiros de elite estavam patrulhando, como se tivessem um superpoder. De repente, um dos olhos de um deles começou a brilhar, tipo, o que será que ele viu? A atenção dele foi atraída por algo ali perto, e bingo, ele viu Yanshi House entrando num beco na surdina. Ele decidiu não dar muita moral, achando que os dois estavam só de passagem mesmo. Enquanto observava, Yanshi começou a pensar se o cara era tipo um andarilho com habilidade de batedor. Kyalse sugeriu então que seria melhor eles meterem um pé dali. Ele argumentou que tinha guarda demais e mesmo se conseguisse entrar na manha, com a volta do Genshu ia ser game over. Yanshi queria pra cima do herói, mas sabia que isso não era realista. Kyalse revelou que Ginchong passava o dia numa masmorra de alto nível, a fortaleza do herói, tá ligado? As masmorras de nível alto eram protegidas pelo exército e você precisava de um passe especial pra ter acesso. Mas ele tinha certeza de que a família de Ginchong devia ter esse passe guardado em casa. Nosso Yun-chi, sempre questionador, perguntou se era mesmo necessário manter tantos guardas, já que eram só um dos ramos da família. Kyalse explicou que, como descendentes de um herói, eles tinham uma masmorra na propriedade. Olha o olho do nosso Yun-chi se esbugalhando! Caraca! Eles têm uma masmorra em casa. Kyalse comentou que as masmorras de baixo eram comercializadas, mas isso não era algo que uma galera sem poder podia nem sonhar. Jinshu tava sempre cercado de guardas, farmando monstro e subindo nível à torta e direito. Enquanto isso, os estudantes comuns só podiam farmar em dias de prática, tendo que brigar pelos monstros. Encher percebeu que tudo tinha mudado muito e que quanto mais rico e poderoso, mais alto o seu nível. Kyalse assinou com a cabeça, dizendo que um comum chega entre nível 15 e 20 quando se forma e sem acesso às masmorras fica nesse limbo. Se alguém pegasse um trampo em masmorras como mineiro ou patrulheiro, talvez chegasse ao nível 30 na meia-idade. Enquanto isso, os guardas da casa de Inshua podiam aproveitar a masmorra da família, se ferrando entre o nível 30 para arranjar um nível mais alto. Geralmente era preciso ser recrutado ou entrar para uma guilda ou academia militar após as avaliações da escola. Só assim dá para acessar masmorras mais hard e alcançar níveis altíssimos. Nosso Yun-che se ligou que se quisesse
se ficar forte, aquele passe era um baita presente. Shooter sugeriu que era melhor saírem, ressaltando que a diferença de nível era brutal e que mesmo sendo habilidoso ele não tinha chance contra aqueles guardas. Mas porra, Yanxi sabia que sua força tal nem de longe era suficiente pra matar Jin-Gyong e muito menos o Rei Supremo Luai, que tava num castelo de proteções. Ele sabia que as habilidades escotismo aprendidas por volta do nível 30, como visão de águia e audição aguçada, ainda eram fracas pra sobreviver o tempo todo ali. Além do mais, aquele lugar não era uma masmorra mortal, a maioria dos guardas estava mais relaxada. Ele concluiu que isso era mais que suficiente pra ele conseguir entrar. Ela entrou em pânico enquanto Yanxi subiu no muro, acreditando que a segurança ali era bem mais relaxada. Nosso garoto puxou Kiaozi pela camisa e perguntou se ele não queria mudar de vida, tipo, vamos meter o louco. Kiaozi admitiu que sim, mas tinha planos de fazer isso depois de entrar pra uma guilda. Yanxi perguntou se ele realmente acreditava que uma guilda podia mudar a vida dele. Kiaozi, o descendente do traidor Kiao Ben, tinha os olhos cheios de tristeza, como se carregasse o peso do mundo. Nosso garoto puxou ele e disse que o destino é moldado no presente. Não fique apostando em um futuro incerto, que nem eu. E a Encher não ia perder essa chance de entrar naquela masmurra na cara dele. Ele decidiu deixar o Kiaozi escolher se queria seguir ele nessa jornada. Kiaozi começou a suar e o nosso garoto ficou naquele dilema se o descendente ia fazer a mesma burrada que o seu ancestral. Kiaozi levantou, tipo, ele não podia deixar o Encher pra morte. E a Encher mandou ele ficar na dele, explicando que não havia vestígio de escotismo naquela área. Ele argumentou que se falassem baixo e não fossem vistos, poderiam entrar sem problemas. E a Encher gargou o Kiaozi e, seguindo seu plano, eles conseguiram entrar no complexo da família de Inti sem se deixar ver. Os olhos do Kiaozi estavam congelados numa masmorra que se estendia no subsolo. Caraca, o que será que os aguarda ali? Eles desceram na masmorra e avistaram dois monstros, um nível 6 e outro nível 8. Nossa, o garoto percebeu que o nível ali era um pouco maior que na masmorra anterior, mas o número de monstros era menor, possivelmente por causa da família de Jinshua. Ele comentou que era só dois mobs pequenos e disse pro Kiaozi tentar. Tipo, só vai, irmão. Kiaozi não conseguiu disfarçar o medo e se recusou, falando, não tenho nenhuma chance. Nosso garoto insistiu que ele precisava encarar o desafio. Os monstros atacaram e ele invocou o escudo para se proteger. Caraca, mas se o nervosismo aumentou, como se dissesse, o que eu tô fazendo aqui? Só quem ia voltar pra casa, maluco. Yanxi sugeriu que ele tentasse revidar, mas Kiaozi ficou bolado, tipo, como que eu vou achar a hora certa? Yanxi garantiu que estava observando tudo e que nada de ruim ia rolar. Kiaozi decidiu confiar e, usando seu escudo, atacou com tudo. Mas, como se a sorte virasse, o outro monstro tentou pegar pelas costas e o moleque desviou na hora. Era tudo parte do plano de Yanxi. O maluco é brabo. Olha o talento de Kiaozi se revelando. Mas o problema era que ele sempre se enrolava e tinha medo, só sabia se defender. Porém, seu posicionamento espacial era afiado. Parecia que ele estava em perigo, mas o guapado quase não perdia a vida. Kiaozi atacou um monstro, mas o escudo foi por espaço. Yanxi, como um raio, cortou os monstros sem dó. Kiaozi ficou chocado ao ver que tinha subido de nível. Ele agora estava no nível 7, meu chapa. Yanxi explicou que a distribuição de experiência era feita conforme a contribuição. E se Kiaozi não desequilibrasse os mobs, não ia ganhar muita experiência. Yanxi estava com a lâmina óssea crescente, uma lâmina feita de mágoa condensada de um osso de perna, que aumentava o seu ataque em 62 e o seu ataque espiritual em 11, uma parada forte. Ele percebeu que os movimentos de Kiaozi eram muito ágeis e se perguntava como ele distribuía os pontos de atributo. Kiaozi disse que, exceto por espírito, tentava sempre equilibrar os atributos. Nosso garoto lembrou que os escudeiros geralmente não investem em agilidade. Tipo, tá sabendo, né? Kiaozi comentou que isso dificultava pegar a equipe na escola. Ele explicou que ninguém queria esperar pro escudeiro devagar, porque quando chegasse já tinha matado tudo. E esclareceu que as promoções de classe avançadas após o nível 60 exigiam requisitos específicos. Ele deu um exemplo da classe Fortaleza de Bastião, que precisava de 60 de resistência e 90 de defesa. O Chaga comentou que o máximo que alguém comum conseguia era nível 40. E se perguntou como ele sonhava com nível 60, que era coisa de classe S. Nosso garoto colocou a mão no ombro de Chaga com um sorriso e falou que a partir daquele momento ele podia sim focar em classe S ou até mais além. Dito isso, nosso herói também percebe que é hora de pensar em seu avanço de classe. Ele reflete que sua classe de suporte só voltou ativa por causa da habilidade oculta chamada Mundo Espelho, e se tudo correr bem, ele deve mudar para outra classe. Mas peraí, ele fica chocado ao perceber algo que o deixa de queixo caído. Surpreendentemente, sua habilidade Mundo Espelho pode ser evoluída na masmorra particular da família Jing. Enquanto isso, Yanxi tá mandando ver nos monstros com uma velocidade que deixa qualquer um de queixo caído. Ele usa sua habilidade Lâmina Demônio Ganancioso, que agora tá no level 17. O monstro ainda em pé tenta mostrar a força da lâmina astuta, mas acaba entregando seus pontos fracos em lutas longas. O mana e a resistência do nosso herói estavam mais baixos que suas expectativas na vida. Finalmente o monstro cai, provando que seu corpo não aguentava mais a adrenalina da briga. E vale lembrar, essa luta trouxe recompensas dignas de um prêmio de melhor ator. Yanxi finalmente sobe de level, chegando ao level 17 e seus status aumentam mais rápido que o preço da gasolina.
E como se não bastasse, ele consegue 2 almas de zumbis de elite, garantindo 2.000 pontos de XP para sua habilidade SSS Mundo Espelhado. E pau no gato, confirmando que ela pode ser evolução. Depois da batalha, Yanshi coleta os itens, feliz que nem criança em loja de doces, com os níveis e a experiência para sua habilidade Mundo Espelhado. De repente, ele se sente em perigo, como se tivesse se perdido no mapa. Subindo numa posição melhor, ele avista os guardas da família Jing patrulhando com uma frequência digna de reality show. Abaixo, Kiaud já no nível 8 e mais equipado que o jogador de FIFA, sugere nervosamente que eles parem. Ele percebe que tem menos monstros e que a tensão entre os guardas está lá em cima, fazendo com que tudo pareça mais arriscado do que um desafio de TikTok. Ian concorda que lutar agora seria mais difícil que passar de fase em jogo difícil. Ele sabe que precisa ficar ligado nos guardas e usar a lâmina ilusória com cautela, como quem usa um celular novo. Com seu poder atual e a segurança aumentando, o risco tá lá em cima, tipo o dólar. Yanshi olha para um novo livro de habilidades, Feitiço de Tijolo, que simplesmente cria tijolos de mana. Se revertido pelo mundo espelho, vira técnica do vazio, que torna pequenos objetos intangíveis, tipo minha vontade de acordar cedo. Ele percebe que nem todas as habilidades revertidas estão aí para dar a porrada. Algumas têm usos mais sutis, que nem suas estratégias de ristas alternativas. Yanshi verifica sua habilidade Mundo Espelhado. Falta 30% para subir de level, o cara tá com a mão na massa. Em pé sobre um penhasco, ele reflete sobre o poder que a reversão lhe proporciona, se sentindo mais determinado e tipo assim, já visualizando como vai ficar brabíssimo. Com os olhos brilhantes, Ian coloca um novo plano em ação. Aquela masmorra oferece uma experiência única para o mundo espelhado com os monstros. Ele conclui que derrotar o chefe pode levar sua habilidade para o nível 2. Uma recompensa boa demais para ser ignorada, saca? Apesar do risco com os guardas, eles avançam silenciosamente para a caverna e se escondem atrás das pedras enquanto os guardas usam habilidades de detecção, tornando a posição deles mais arriscada que Mummy Cringe. Yanshi avança cautelosamente visualizando seu alvo. Ele avista uma figura sombria e gigantesca, sentada em um trono presa por grossas correntes roxas brilhantes em cima de uma escadaria. Muitos guardas a cercando. Esse é o chefe da masmorra, filhão. Do esconderijo, Kiaud se choca ao ver um chefe sendo controlado assim. E Alice não fica surpreso. Ele nota que o chefe da escola também era guardado, sugerindo que isso é algo normal entre grupos farts. Yanshi analisa a cena e observa os guardas relaxados nos degraus. Ele se foca nas correntes roxas brilhantes que mantêm o chefe presa, percebendo que são restrições poderosas, como aquele relacionamento desgraçado. Silenciosamente, ele avalia a situação. Com tantos guardas, um ataque direto ao chefe seria suicídio, atraindo atenção demais, tipo o post polêmico no Twitter. Yanshi sabe que não dá pra matar o chefe com todos aqueles guardas, mas de repente, uma luz surge, ele vê uma oportunidade. Um guarda se afasta sozinho, oportunidade perfeita para encurralá-lo. Ele decide eliminá-los um a um. Como um gamer experiente, cobriu o rosto, usou a lâmina ilusária com aumento de ataque de 150% e emboscou o guarda como se ele fosse o prêmio do sorteio. A emboscada foi tão perfeita que o guarda simplesmente caiu, que eu os ia assistindo de camarote. Yanshi ficou de pé sobre ele, com uma aura sombria, exigindo que falasse para conseguir as informações. Aterrorizado, o guarda implora por sua vida, oferecendo qualquer informação, confessando que a família Jing nem pagava bem o suficiente para ele morrer por eles. Yanshi escuta, vendo ali a chance de perguntar sobre seu objetivo real, infiltrar-se no complexo. Quando Yanshi pergunta sobre o passe da masmorra dos heróis, o guarda-dama cavada. Ele responde rápido que o velho mestre tinha muitos passes no escritório dele e que nem eram raros. Apavorado com o silêncio ameaçador de Yanshi, ele jura que tá falando a verdade, que já viu o velho mestre pregando passes várias vezes. Ele afirma que os passes são amostras temporárias e que sem alguém por dentro vão ser descobertas. Yanshi só dá um foda-se. Ele agarra o colarinho do guarda com aquele sorrisinho frio e manda ele esvaziar o inventário, deixando claro que ele planejava roubá-lo e provavelmente assumir sua identidade como personagem de RPG. Yanshi segue interrogando o guarda, segurando-o com firmeza. Ele até fica desapontado com o único livro de habilidade medíocre que o guarda tinha. O guarda surtado jura que era tudo o que tinha, explicando que a família Jing guarda todo o loot valioso das masmorras na casa interna, deixando suas sobras para os guardas externos. Yanshi aprende a habilidade Batismo da Luz Solar, na parada passiva, que dá uma defesa temporária após a cura. Depois de se curar, ele usa Mundo Espelhado para botar isso para a Bênção da Lua, uma habilidade ofensiva que dá um boost no ataque após a cura. Ele logo percebe que essa habilidade, assim como os passes das masmorras, estão todos na residência interna. O guarda aponta para a luxuosa residência interna da família Jing, explicando que os guardas externos não estão autorizados a entrar sem convocação direta, tá ligado? Ele destaca que a segurança lá dentro é extrema. A não ser os de Shu, todo mundo lá dentro tá acima do nível 50 e com equipamentos de ponta, tornando os guardas externos praticamente obsoletos. Yanshi aperta o guarda mais forte, pergunta no seu passe e tá na residência. O guarda todo apavorado confirma,
acrescentando que o chefe da família nível 42 também tá lá, um inimigo que Yanshi nem sonha em vencer. Relendo em detalhe que o atual e o segundo chefe da família são nível 42, o terceiro é nível 52 e o velho mestre 57. Eita, vai dar trabalho! Ele alerta que se os dois mais fortes voltarem, Yanshi não vai ter como enfrentá-los. Depois de conseguir todas as informações, Yanshi não perde tempo e nocauteia o guarda. Ele manda Kiyoshi vestir a armadura do guarda como disfarce e tipo missão secreta. Como o chefe da família tá bem guardado na residência interna, Yanshi planeja atraí-lo para fora, em vez de encará-lo de cara. De volta à masmorra, Yanshi observa o chefe e percebe que a família Jing usa correntes de alto nível para manter ele vivo, criando uma fazenda de XP particular. Ele percebe que a segurança desse sistema, baseando em correntes fáceis de guardar, pode ser explorada. Os guardas se acham seguros, mas não conhecem Yanshi, que sabe como desbloquear essas correntes desde sua vida passada, tipo videogame com cheat. Ele se aproxima de um guarda disfarçado e abre o cadeado como se fosse abrir um pacote de biscoito. As correntes caem e o chefe, furioso, se livra totalmente, enlouquecido, como se tivesse perdido o controle. Os guardas entram em pânico com o monstro gigante enfurecido. Não sabemos quem tá mais apavorado. Esse caos é exatamente o que Yanshi precisa para atrair o chefe da família para fora da residência interna. Usando a estratégia que ele elaborou, o plano funciona que nem filtro viral. Alarmes começam a tocar quando o chefe da família, nível 42, sai correndo da residência, desprotegido, exigindo reforço na masmorra, enquanto ele e os guardas correm para lidar com a crise. Yanshi aproveita a bagunça para pegar as poderosas correntes de combate nível 60. Que prendiam o chefe. Com um equipamento pulsante de alto nível em mãos, Yanshi sabe que seu plano finalmente tá dando certo. Com o chefe da família e os guardas de elite ocupados, ele e Kiyoshi podem entrar fácil na residência interna, graças ao plano fulminante que eles criaram. Novas pessoas chegaram na entrada principal da casa da família Jing, como se a festa tivesse começado. Os criados receberam com pompa o segundo mestre, Jin Hao, que tinha o nível 42, e seu filho, Jin Shu, que chegaram em um carro luxuoso. E então, Jin Hao, em um ato de pura realeza, abriu as portas do carro para a misteriosa senhorita Yanshala. Duas jovens saíram, uma com longos cabelos loiros, digna de um comercial de shampoo, e sua amiga de cabelos escuros. O chefe da família, com bigode que poderia ter sua própria conta no Instagram, aguardava, no topo das escadas, todo sorridente. De repente, o sorriso do chefe desapareceu, dando lugar a uma confusão que logo se transformou em raiva. Ele deu um chute brutal em um servo ajoelhado, deixando claro que não tinha tempo pra ninguém em seu caminho. Enquanto o servo jazia no chão, como se tivesse levado um fatality, o chefe da família marchou rapidamente em direção à casa. Na mata, Kiyoshi, disfarçada de guarda, observava a cena com um olhar de preocupação. De repente, Yanshi apareceu atrás dele, como um fantasma assustador. Kiyoshi, meio cismado, disse que estava preocupado, já que com a família Jing de volta, a infiltração não estava parecendo uma boa ideia. Yanshi, bem tranquilo, perguntou por que ele estava tão encanado. E Kiyoshi, com cara de quem viu um fantasma, questionou como Yanshi conseguiu chegar tão rápido. Yanshi explica que a criatura que ele soltou era um senhor da masmorra, basicamente um caos em formato de monstro. E ele afirma que mesmo um nível 31 seria uma baita dor de cabeça para capturar vivo, o que significava que ia segurar os principais lutadores da família Jing, ocupados uma boa parte do tempo. Disse que não iam derrotar o chefe tão cedo, e que agora era a hora perfeita para eles agirem. Com isso resolvido, ele virou para Kiyoshi e perguntou o que ele havia testemunhado. Kiyoshi olhou para a casa, com tristeza, revelou que o servo que tinha dado o chute do chefe da família era seu tio mais novo, Kiyoshi Lee, um miserável de nível 17. Yanshi ouviu enquanto Kiyoshi deixava uma parte sombria de seu passado complicado. Kiyoshi contou que quando o antigo Yanshi se rebelou, a família inteira já tinha ido pro saco. Ele acrescentou que, de certa forma, isso salvou de anos de vergonha e dor, que seguiam os filhos de traidores, como a própria família dele. Ouvindo sobre o sofrimento que a família de seu amigo tinha passado, Yanshi ficou com uma tristeza sombria e uma determinação de ferro. Enquanto curtiam o show das árvores, Kiyoshi continuou a triste história da família. Ele explicou que após serem rotulados como traidores, os Kiyoshi enfrentaram a crueldade diária do Império. As casas foram destruídas e as vidas completamente arruinadas. E ainda pior, sob ordens secretas do chamado herói Zhen Chong, garantiu que os sobreviventes da família Kiyoshi fossem constantemente perseguidos, espancados e humilhados, sem outra opção a não ser trabalhar para aqueles que arruinaram suas vidas, a família Jin. Agora eles viviam uma vida miserável, sempre de cabeça baixa diante dos mestres, implorando para algumas migalhas. Kiyoshi, envergonhado, admitiu que às vezes eram mostrados como exemplo da generosidade da família Jin, por perdoar os filhos de um traidor. Ele contou que a geração do pai de Kiyoshi tentou lutar contra isso, denunciando a injustiça, mas terminou em grande tragédia. O estresse fez o pai de Yanshi pirar, enquanto o tio Kiyoshi virou um cão obediente da família Jing. Diante de toda essa história triste, Kiyoshi começou a duvidar de si mesmo, questionando se estava fazendo o correto em seguir Yanshi pelas crias perigosas. Sua dúvida foi interrompida quando Yanshi, com uma firmeza para dar inveja ao Rock, disse que precisava ir à residência interna. Desesperado, Kiyoshi, praticamente em um ataque de nervos, tentou pará-lo, lembrando que o pai de Jin Shu, um lutador nível 42, estava lá dentro. Ele avisou Yanshi que se fosse descoberto seria um fim da picada, mas Yanshi não se intimidou nem um pouco. Ele explicou que, em um mundo onde os poderosos mandam e controlam tudo, ninguém vai mudar de vida sem dar uma arriscada.
Ele olhou para Kiaozi e acrescentou que algumas ações nunca serão feitas, se você ficar com medo de tudo sempre. Então Yanshi deixou a dica clara. Ele disse a Kiaoji poderia ajudá-lo a mudar seu destino, mas ele precisava fazer a escolha de agir. Yanshi ficou claro sobre seus planos. Ele estava decidido a lutar de volta, mas não forçaria Kiaoji a segui-lo ele. Por mais que a vontade de Yanji queimasse como um fogo, Kiaoji ainda tinha medo e estava cheio de insegurança. Ele argumentou que a família Jin mandava no rolê todo e se perguntou como apenas 2 caras poderiam enfrentá-los. Yanshi, com um olhar firme, virou-se em direção à distante residência interna. Enquanto começava a caminhar, avisou Kiaoji atônito que seu objetivo era muito maior do que só derrubar uma família. O verdadeiro inimigo era nada menos do que o Império todo. Enquanto isso, dentro da tranquila residência interna, Jin Hao estava tio no sofá, sendo servido por uma criada e pensando em como o senhor da masmorra escapou de suas correntes. A garota loira que acompanhava Jin Chu educadamente perguntou se era um mau momento, oferecendo voltar outro dia por conta da emergência. Vendo a preocupação dela, Jin Hao rapidamente fez um show de cavalheirismo, dizendo que seu irmão mais velho, o chefe da família, poderia resolver a parada. Ele prometeu que um problemão de masmorra era fichinha comparado à visita dela. Continuou sorrindo e explicando que quando seu poderoso pai, o velho mestre, e seu terceiro irmão ficaram sabendo que ela viria, já tinham voltado correndo para casa para recebê-la. Disse ainda que já tinham chamado o vovô herói, que estava animadíssimo para conhecê-la, garantindo que qualquer problema seria fácil de lidar. De um canto escondido na varanda, Yanshi ouviu tudo e ficou ligeiramente nervoso ao ouvir sobre o vovô herói, sabendo que se referiam ao famoso herói Jin Kyong. Somente acelerou, conectando essa informação com o que ouviu do guarda capturado, e a ficha caiu. Ele lembrou que para entrar na masmorra do herói, precisava de um passe e de alguém para acompanhá-lo. Olhou para os convidados, percebendo que Yanshi estava sendo tratada com muito respeito e entendeu que seu status devia ser altíssimo. Então, um estalo ocorreu em sua mente. O nome dela era Cha, o mesmo nome da sua identidade atual. Ele começou a questionar se isso era só coincidência. Por hora, deixou a ideia de lado. Tinha coisas mais urgentes em mente. Ele se concentrou no seu objetivo imediato: conseguir o passe da masmorra. Observando a cena, Yanshi permaneceu em silêncio, parecendo uma sombra, uma figura de mistério e importância. Com os principais lutadores da família Jing atolados no caos, Yanshi aproveitou a chance para se infiltrar na residência interna. Ele se movimentou como um ninja pelos corredores luxuosos, passando por 2 criadas que estavam batendo papo e usando as sombras como se fossem melhores amigas. Avançou pelos salões ricamente decorados, indo cada vez mais fundo na mansão, em direção ao seu objetivo. Enquanto isso, fora da masmorra, a novela já tinha sido resolvida. O chefe da família, Yan Jinpeng, nível 42, e suas forças estavam em cima do senhor da masmorra, que agora estava derrotado. Jinpeng, analisando a situação, concluiu que a criatura tinha sido solta de propósito, mas o que realmente o incomodava era não saber quem tinha feito isso. Ele pensou que alguém correr o risco de soltar um monstro desse não ia fazer isso só pra ficar com um equipamento legal, tipo as correntes. Determinadíssimo a proteger seu caro lar, ele mandou que seus guardas cercassem a residência interna. Sua preocupação estava toda com a convidada importante. Ele não podia deixar que nada assustasse a jovem dama. Dentro do seu escritório, Yanshi começou a sua busca. Foi até a escrivania que o guarda tinha mencionado, mas quase surtou ao ver que as gavetas estavam vazias. Lembrando-se de sua nova habilidade, usou a técnica de faseamento, o reverso do true de tijolo. Isso permitiu que sua mão atravessasse a madeira sólida da escrivania, revelando um compartimento secreto. Lá dentro, encontrou uma gaveta cheia de livros e diários, como se fosse um tesouro de conhecimento. Retirou os itens e seus olhos logo se prenderam em algo que parecia um diário. Depois de jogar o diário de lado, encontrou o verdadeiro prêmio, uma coleção de livros de habilidades de alta qualidade que brilhavam. Um deles ensinava uma habilidade poderosa de suporte chamada Aura de Lentidão, que desaceleraria todo mundo em uma grande área. Ele tinha encontrado o esconderijo secreto da família, e a coisa ficou caliente. A entrada da residência interna da família Dunk estava parecendo um cordão de isolamento, cheio de guardas. Kiaoji, escondido nas matas próximas, observava aterrorizado, se perguntando por que tantos guardas estavam ali e temendo que eles tivessem descoberto tudo. Com seu pânico aumentando a cada segundo, ele percebeu que a situação estava perigosa demais. Parecia que o jogo havia ficado sério. Ele tava na bad, na real, porque se o Yanshi não saísse logo, a situação ia ficar tensa e ele ia ser capturado, tá ligado? O medo de ser pego trouxe de volta aquelas memórias cringe do pai enlouquecendo e do sofrimento sem fim da família. Tipo, que merda. Então, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi dar no pé e se esgueirar pra salvar a própria pele, porque, né, quem tá afim de ser capturado? Mas quanto mais um guarda chegou perto do esconderijo dele, ele travou, ficou paralisado sem saber se corria mais ou se ficava ali tipo um boneco de pé. Aí, bem na hora da merda, ele lembrou das palavras do Yanshi, como se fossem um mantra mágico. Ele podia ser ajudado a mudar, mas antes precisava decidir, se ligar no que fazer. Então,
Decidido, nosso herói soltou um grito no fundo da ama, tipo uma chamada de guerra para atrair os guardas. E pá, saiu correndo do esconderijo puxando a atenção deles na direção oposta da mansão. Tava decidido, ele seria a distração, o sacrifício para garantir que o Yang-Shi não fosse pego. Lá de dentro da mansão Yang-Shi, viu a coragem de Kiaozi se destacando na treta. Aproveitando que os guardas estavam ocupados, ele quebrava uma janela e se jogava pra fora, tipo um ninja. Ele sentiu um orgulho danado, porque finalmente seu amigo tinha superado o medo e decidido lutar contra as adversidades. Pra ajudar Kiaozi a escapar, Yang-Shi decidiu fazer uma distração ainda mais absurda. Caiu no meio dos guardas e, como um verdadeiro deboche, disse que havia roubado as correntes e livros de habilidade, desafiando eles a pegar ele. Os guardas ficaram furiosos e imediatamente meteram um pé atrás do Yang-Shi, cheio de fúria. Yang-Shi aproveitou a deixa e usou a habilidade de Aura da Lentidão, que tinha acabado de adquirir. Mas, por causa do mundo espelho, a parada virou para Aura de Aceleração, deixando ele e a galera mais rápidos que um raio. O chefe da família Jinteng olhou para a cena e sentiu que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Em vez de ver a molecada fugindo, ele percebeu que estavam indo na direção da masmorra. Sacando o perigo, ele gritou para duas equipes pararem a perseguição e voltarem para proteger o chefe da masmorra. Kiaozi, agora correndo junto com Yang-Shi, estava completamente perdido. Tipo, que porra é essa? Ele perguntou por que estavam indo na direção errada, voltando pro perigo, querendo entender a lógica. Yang-Shi, esperto, explicou seu plano, que era monstruosamente inteligente. Ele sabia que com tantos guardas fora atrás deles, as forças que sobraram já deviam ter derrotado o senhor da masmorra selvagem. Pra controlar o chefe poderoso, rolou uma batalha tensa, mano. E isso significava que a vida do senhor da masmorra tava na pior, tipo, muito mal. O cara tava enfraquecido, bem caidinho. Yang-Shi checou a sua habilidade suprema, o Mundo Espelho, pra ver como andava. Ele percebendo que estava a um passo de se fortalecer, tipo, quase lá, com os olhos brilhando em roxo, sabe como é? Ele sabia o que precisava fazer. Acabar com o senhor da masmorra agora ia ser, tipo, a cereja do bolo pra fortalecer sua habilidade mais cabulosa. Um silêncio cabuloso tomou conta da sala luxuosa da família Jingen. A garota loira, tomando chá de boa, disse ao Jin Hao que ele poderia ir lá ver a confusão do lado de fora. Sorrindo, todo confiante, Jin Hao, o segundo patriarca, desprezou a preocupação, achando que era só um ladrãozinho e que seu irmão, Jin Peng, resolveria isso numa boa. Só que não era nada fácil. Na masmorra, o grande patriarca Jin Peng estava quase pirando, tentando retomar o controle da situação. Ele mandava um guarda-besta, que estava lento, atrás do senhor da masmorra, enfurecido. Ao ver o Yang-Shi passando correndo, Jin Peng ordenou para os mais rápidos, os ladinos e arqueiros, que deixassem o chefe e metessem o pé atrás do intruso a qualquer custo. Mas, mano, os caras falharam. O Yang-Shi tava voando com a velocidade da luz, deixando todo mundo pra trás. Ele sabia da vantagem que tinha, praticamente tinha um superpoder. Tinha investido metade dos pontos em agilidade. Com uma habilidade de aceleração reversa, mano, só os ladinos ou arqueiros nível 30 conseguiam acompanhar os passos dele. Chegou na câmara principal numa boa, onde o senhor esquelético estava cercado, com guardas tentando fazer um feitiço de selamento. E antes se sentiu o próprio Mastermind, porque o plano dele estava saindo perfeitamente. O chefe estava na pior, bem fragilizado, quase pra ir pro espaço. Com uma onda de energia roxa, ele se preparou para soltar o golpe final, para dar um fim na baboseira do senhor da masmorra. Quando Yang-Shi se aproximou, os guardas do chefe o perceberam, gritando em alarme e correndo para bloquear o caminho. Antes que pudesse reagir, ele ativou os espinhos caóticos, que era uma habilidade braba. Vinhas roxas espinhosas brotaram do chão, atacando os guardas. Os guardas ficaram completamente em choque, sem nunca ter visto essa habilidade antes. Os espinhos tentavam causar um efeito de status neles. Os humanos geralmente se viram pra existir nessa treta, mas a habilidade do Shi tava tão brava que vários simplesmente não conseguiram resistir. O resultado foi caótico, os guardas começaram a ficar confusos. Um deles, sem querer, lançou uma magia poderosa num colega, jogando a confusão na tropa. Os outros guardas parados estavam alucinados e incrédulos com a taxa de sucesso absurda da habilidade do Yang-Shi. Com a galera se batendo entre si, o Yang-Shi viu a sua chance brilhar. Ele correu feito um maluco, passando pelos guardas que estavam completamente desorientados. Seu caminho estava livre até o seu prêmio, o senhor da masmorra, enfraquecido e prestes a ser derrotado. A defesa dos guardas desmoronava, enquanto Yang-Shi avançava para cima. Eles entravam em pânico, gritando sem entender porque seus escudos e controle falharam, atacando até os amigos. Que loucura! Yang-Shi percebeu a má coordenação deles, reconhecendo que era um grupo bem aleatório, que não manjava do sistema de batalhas em equipe. A luta tinha deixado eles fracos.
um capitão da guarda, tentando dar uma de motivador, insistiu que se conseguissem prender o intruso, ele ia pro saco. Nesse momento, o primeiro patriarca, o Jinpeng, chegou com tudo. Comandou a galera pra pegar o Yushi. O guerreiro de nível 42 com uma armadura incendiada gritou que ia cuidar pessoalmente do intruso usando sua arma flamejante. Ele saltou como se fosse um herói, preparando um ataque devastador contra o Yushi. O Yushi observava a aproximação dos patriarcas, meio desprezando o movimento. Ele decidiu que ia encarar o ataque de frente, na moral mesmo. Puxou as correntes de combate nível 60 que tinha metido na mochila. Apesar de nem ser o nível necessário, o bagulho tinha uma durabilidade insana. Quando o ataque em chamas de Jinpeng desceu, o Yushi usou as correntes como um escudo de boa, bloqueando o ataque poderoso tranquilinho. O Yushi, bem esperto, pegou o ataque do Jinpeng e transformou em vantagem. Em vez de só bloquear a explosão de fogo, ele usou a força do impacto para se impulsionar, quebrando todo o feitiço que a galera tinha formado em volta do chefe. Antes que os guardas pudessem reagir, Yushi desencadeou um golpe final devastador, acertando a besta enfraquecida e encerrou a patifaria. O ganho foi absurdo, brabo mesmo. Yushi subiu 3 níveis na hora, chegando ao nível 20 e ganhando 9 pontos de atributo. Mas o mais importante, a experiência do Senhor da Masmorra maximizou a habilidade oculta dele, o Mundo Espelho. Uma notificação do sistema confirmou que a habilidade tinha melhorado e finalmente atingido o cobiçado nível 2. Furioso porque seu kill foi roubado, o patriarca Jinpeng gritou de raiva e partiu para cima do Yushi com aqueles ataques flamejantes. Seguindo a onda, os guardas restantes avançaram, determinados a capturar o intruso que estava lá, calmo, bem de boa em cima do corpo do Senhor da Masmorra. Mas o Yushi, meu consagrado, não tinha medo. Ele focou nos ganhos e no novo poder que agora tinha nas mãos. Mano, a habilidade suprema do nosso herói subiu de nível 2 no exato momento que o ataque poderosíssimo do Jinpeng ia dar aquela porradinha de leve. O ataque passou voando como se não fosse nada por uma imagem brilhante do Yushi que desapareceu rapidinho. O guarda, todo confuso, parou e ficou se perguntando onde foi parar o rapaz. E o Yushi foi parar num lugar completamente diferente. O mundo ao redor dele se transformou numa versão azul esverdeada e cristalina da masmorra, meio sussurrando, tá ligado? No meio dessa parada estranha, ele ativou uma nova habilidade da habilidade oculta dele, chamada Mundo Espelho. Ele começou a ver versões fantasmas do Jinpeng e de outros guardas, que pareciam nem perceber que ele estava ali. Um cronômetro mostrava que essa caminhada pelo espelho ia durar quase 30 minutos. Então, tipo assim, ele tinha tempo. Ele ficou todo empolgado porque agora podia entrar no próprio mundo dentro do espelho. Que bagulho top! Dentro desse mundo azul esverdeado, o Yushi começou a usar seu novo poder, como se não houvesse amanhã. Era tudo uma reflexão perfeita do mundo real, mas completamente invertida, tipo um espelho bem doido. No começo, ele achou que as formas de guardas eram só ilusões, já que a mão dele atravessou uma delas estilo sombra. Mas ao tocar o chão que brilhava como cristal, ele percebeu que era completamente sólido. Saca só, o cara percebeu que aquele lugar não era um truque, e a exploração rendeu uma descoberta incrível. Ele pegou um pedaço de cristal do chão e recebeu uma mensagem dizendo que tinha um fragmento de espelho, que, anota aí, poderia ser levado para o mundo real. Isso foi um baita avanço pro nosso boy. Ele sacou que agora com a habilidade Mundo Espelho no nível 2, ele podia trazer coisas reais desse mundo de volta pra vida real. Ficando bolado, ele começou a pensar no que mais tinha mudado com essa habilidade upgrade. Ele se deparou com uma lista de habilidades diferentes, cheia de habilidades reversas maneiras, tipo invisibilidade e campo de força em gaiola. Mas a maioria estava marcada como não ativada, o que deixou o maluco meio perdido. Uma mensagem explicou isso, né? Que essas habilidades eram para habilidades base que ele ainda não tinha aprendido. Então ele começou a entender o poder total da sua habilidade nova. A lista de habilidades diferentes mostrava as versões invertidas de todas as habilidades legais que ele poderia aprender. Agora ele sabia que para usar essas habilidades brabíssimas, ele primeiro tinha que achar e aprender as versões normais do mundo real. A versão da sua habilidade que ele usou no nível 1 era só um trechinho simples do que ele realmente poderia fazer. Enquanto ele olhava para a lista de poder futuro insana, percebeu que isso mudava tudo. Agora ele podia escolher as partes mais fortes das habilidades e planejar todo o seu caminho de classe com uma precisão. Mas do nada, enquanto Yushi pensava nesse potencial todo, ele sentia um movimento atrás dele. Lá estava ele, vendo uma forma humana azul esverdeada flutuando sem rumo por aquele ar cristalino. Ficou se perguntando se era uma alma, como ele mesmo tinha ficado preso antes de voltar à vida. A ideia o deixou intrigado. Será que outras almas também estão nesse mundo maluco?
E sem mais delongas, a alma que tava na Chill brilhou com uma energia verde e se transformou em um morto-vivo foda, gritando e atacando. Surpreso pra caramba, Yushi puxou sua lâmina brilhante, já se preparando pra treta. Ele encontrava o ataque do bicho e, num golpe só, cercou o morto-vivo, que não parecia forte nem um pouco. Assim que resolveu a bagaça, uma nova mensagem chamou a atenção dele. O sistema ofereceu um contrato com mortos-vivos, explicando que ele poderia fazer um acordo com a alma que acabou de matar. O contrato dizia que o nível da alma seria sempre igual ao dele, e que ele poderia ter até 20 acordos desse tipo. Quando isso apareceu, Yushi pensou no que esse novo poder poderia fazer. Ele ficou refletindo sobre o significado do novo poder. Agora ele entendeu que depois de vencer uma criatura morta-viva no mundo espelho, poderia trazer a alma dela para o mundo real. Como um lutador foda com um fragmento do espelho nas mãos, ele estava fazendo isso acontecer. Ele sabia que a habilidade não era só para objetos bobos. Esse upgrade para o nível 2 no mundo espelho foi um divisor de águas mesmo, permitindo que ele trouxesse um exército de mortos-vivos para a realidade. Olhando para aquela paisagem cristalina cheia de possibilidades, ele achou a parada bem interessante. De volta ao mundo real, o clima estava meio confuso com o seu senhor derrotado. A masmorra privada que ele conhecia tinha desaparecido, deixando um monte de guardas sem saber o que fazer. Eles estavam completamente perdidos, perguntando onde o intruso tinha desaparecido, pensando que talvez fosse um ladino muito treta. Mas um expert em ladinos cortou a onda, falando que não. Ele explicou que a furtividade tem limites e que não dá pra fazer alguém desaparecer assim na boa. A falta de resposta deixou um capitão bem puto, prendendo o ladino e sem saber como o intruso tinha escapado. Enquanto isso, o primeiro patriarca, Jinpeng, surtava de raiva. Perdendo a masmorra que tanto queria, descontou a raiva num dos caras dele, pegando e gritando na cara do pobre coitado. Enquanto isso, o Shin no mundo espelho estava acabando. Com o cronômetro contando, ele ficou pensando, onde ele vai reaparecer agora? Será que ele voltaria para o mesmo lugar ou queria outras regras para sair do mundo espelho? Um momento depois, ele teve a resposta, reaparecendo exatamente onde tinha desaparecido. O Jinpeng, todo furioso, viu ele na hora e gritou para os homens dele pegarem o cara. Olhando para mais uma treta com os combatentes da família Jing, o Shi se acalmou, levantou a mão com uma luz verde brilhando e pediu para não serem tão apressados. Ele declarou que depois de ser atacado por tanto tempo, agora era a vez dele, e ele ia usar o poder novo que ele ganhou do mundo espelho. E então, uma enxurrada de guerreiros esqueléticos assustadores apareceu como um exército de mortos-vivos, avançando contra os guardas. Os guardas ficaram em puro terror. Seus ataques foram desacelerados, enquanto se perguntavam que porra eram aquelas figuras fantasmagóricas, achando que eram fantasmas de verdade. O primeiro patriarca, Jinpeng, viu a galera em pânico e tentou acalmar todo mundo. Gritou para eles não entrarem a desespero, e que eram só mortos-vivos. Ele já tinha visto aquilo várias vezes antes, quando um dos guardas partiu para lutar contra um guerreiro esquelético, se preparando para uma briga em Atas. Ele ficou surpreso ao ver uma barra de vida liderando a criatura. Era um guerreiro esquelético morto-vivo, e tava no nível 20, tipo, o mesmo nível que o Yushi. Mas o medo ainda tava bombando, e o rosto do Jinpeng tava contorcido de raiva. Diante da excitação dos homens dele, ele prometeu um bônus para quem atacasse e pegasse o intruso. A ideia da recompensa apareceu dar coragem pra galera. Contudo, quando os guardas focaram no exército de mortos-vivos e olharam para Yun, perceberam que ele não estava mais lá. Confusos, eles se perguntaram onde o maluco poderia ter ido. Usando seus mortos-vivos recém-invocados como distração, Yun observava a luta de longe, analisando a situação. De fato, ele viu que o seu exército atual ainda era muito fraco para conseguir fazer diferença. Cabeça funcionando a 1000, ele pensou: se conseguisse fazer acordos com almas mais fortes, aqueles guardas atrapalhados não teriam chance. Mas a realidade batia a porta e ele estava limitado ao que encontrava até agora. Até então, havia feito acordos com as 20 almas mais fortes da área pequena que tinha explorado no mundo do espelho. Além disso, a exploração do mundo do espelho não era infinita. Ele se deparou com uma barreira que o segurava a 200 metros de onde havia entrado. Com isso, percebeu que para achar mortos-vivos melhores, teria que entrar no mundo do espelho por lugares diferentes no futuro. Enquanto ele elaborava os seus planos, deu de cara com seu parceiro de crime, Xiao Ji, que estava se escondendo na floresta e tinha sido encontrado. Um guarda-zarolho zumbava do garoto disfarçado, fazendo piadas sobre a recompensa que ganharia por pegar ele. Sem pensar duas vezes, Yun pulou das sombras e foi para cima dos guardas, derrubando eles em uma sequência rápida e precisa, como se estivessem em um jogo, já que ameaçavam seu amigo. Com um caminho livre, ele agarrou o atordoado Xiao Ji e mandou: "Bora, já estamos atrasados!" Olhando para a bagunça que havia causado com seu exército de mortos-vivos, segurando o resto dos guardas na briga, Yun pensou que a missão deles estava cumprida. Era
hora de voltar, fugir do perigo e dar uma boa olhada nos novos brinquedos que havia conquistado no ataque ousado. Enquanto Jung e Selji escapavam, os guardas restantes da família Jing estavam no meio de uma batalha contra o exército de mortos-vivos. Os guardas estavam quebrando os ossos dos guerreiros esqueléticos como se fosse farra, mas logo um deles percebeu que as criaturas não eram tão fortes assim. Mas a euforia deles durou pouco, porque um esqueleto derrotado começou a se reformar, como se estivesse dizendo: "Me chama que eu vou!" Os guardas continuaram lutando e os esqueletos voltavam à vida, uma verdadeira festa de mortos-vivos. Justamente quando a moral deles estava no chão, surgiu Jingai, o forte chefe de nível 52 da família Jin, fumando tranquilamente como se estivesse assistindo a um filme. Rapidamente ele sacou que aqueles esqueletos estavam sendo invocados e que eles reviviam graças ao poder do invocador. Com um sorrisinho no rosto, o chefe concluiu que tudo o que eles precisavam era matar os esqueletos até que o dono ficasse sem energia. Algum tempo depois, após um ataque caótico, o velho mestre da família Jing, com uma longa barba branca digna de um mestre, chegou ao local. A primeira coisa que ele perguntou foi se a importante convidada, a senhorita Yunsha, tinha ido embora e seu filho, Jin Hao, fez uma reverência respeitosa, se desculpando por não ter conseguido mantê-la por lá. Ele explicou que o intruso havia sido tão ousado, causando uma verdadeira confusão, que até quebrou uma janela e assustou a convidada. O velho mestre, o formidável Jingdão, ficou uma fera. Ele gritou com seu filho, totalmente puto, por um intruso ter entrado e escapado sem deixar rastro. Jin Hao ficou com a cabeça abaixo, assumindo toda a culpa, mas ainda tentou dar uma boa notícia. Apesar do caos, a senhorita Yunsha concordou em ir para a masmorra do herói, o que salvava a honra do avô, o herói Jinkon. Mas calma lá, isso não fez o patriarca menos irritado. Jingdan praguejou que iam matar os culpados sem dó nem piedade. Após isso, mandou seu filho verificar rapidamente o que mais tinha sido roubado, como se a vida deles dependesse disso. Longe de toda essa merda, Yun tava revisando suas conquistas. Ele olhou para a permissão de acesso temporário à masmorra que tinha roubado, registrada no nome de Xiao Ji. Ele estava feliz por ter pegado o passe, seu objetivo principal, mas ainda precisava arrumar um acompanhante para entrar. Decidido a não se apressar, ele começou a avaliar os outros ganhos do ataque à casa da família Jing. O resultado tinha sido muito lucrativo, chegando a elevar seu nível para 20. E para completar, seu poderoso anel de osso de quimera quase se estraçalhou para bloquear um ataque. E não é que ele ainda havia rogado mais de 10 livros de habilidades valiosíssimas. Um desses livros tinha habilidades de cântico, todas de suporte. Ele aprendeu o cântico da canção de batalha, que aumentava a taxa de acerto crítico e o dano, mas que diminuía a defesa, é claro. Ele imediatamente pensou na versão invertida dessa habilidade, o cântico da canção de escudo, que fazia o oposto. Animado como uma criança no Natal, ele se deu conta de que, ao aprender a inverter essas habilidades de suporte, conseguiria aumentar seus atributos de forma incrível. Com esses bônus e uma nova habilidade passiva que aumentava sua força, Yun sabia que poderia esmagar qualquer um da mesma faixa de nível só usando atributos puros. Além dos livros de habilidades, o Lorde da Masmorra dropou um item raro de nível 30, a armadura do Cavaleiro Corrompido, que certamente seria útil mais tarde. Mas, o mais importante mesmo, além de todos esses níveis, habilidades e equipamentos, ele finalmente havia elevado sua habilidade oculta Mundo do Espelho para nível 2. Enquanto refletia sobre suas novas habilidades, Yun admitiu que suas invocações necromânticas tinham dado um aumento monstro no seu poder de combate, mas ele não se iludiu. Lembrando da estátua do herói Jin Kang, ele concluiu que seu inimigo era pelo menos um berserker de rank S, para ter alguma chance de derrotá-lo. Yun imaginou que precisaria chegar no nível 50 ou mais, e mais importante, arranjar um espírito necromântico de rank S também. Mais tarde, seguro do inferno que era o Complexo Jing, Xiao Ji, ainda tremendo, fez a clássica pergunta nervosa, se eles não seriam seguidos. Yun garantiu, de maneira tranquila, que haviam despistado o rabo quente dos perseguidores e que estavam seguros, já que seus rostos não tinham sido vistos. Mas, claro, mesmo assim Xiao Ji parecia inquieto e Yun percebeu que a experiência tinha sido fodida para ele. Olhando para o seu exército de mortos-vivos, que era muito fraco, ele definiu seu próximo passo. Então, ele perguntou a Xiao Ji se havia alguma masmorra nas redondezas, onde uma pessoa forte tivesse morrido. Quando Xiao Ji ficou com aquela cara de que não tinha entendido, Yun explicou que precisava de uma masmorra de nível mais alto para subir de nível mais rápido, e que a pessoa poderosa era para um plano secreto. Após um momento de hesitação, Xiao Ji confirmou que tinha um lugar em mente, mas hesitou preocupado. Ele revelou que era a masmorra particular da escola e que não se poderia entrar de forma sorrateira. Com isso,
Yun ficou pensativo sobre uma masmorra que era controlada e cheia de vigilância. Mas daí que isso não abala nosso garoto. Ele decidiu que se a entrada normal fosse impossível, ele usaria métodos especiais para conseguir o que queria. Como parte de seus métodos especiais, Yun se encontrou com seu professor de turma, oferecendo-lhe um livro de habilidades pra lá de precioso, de qualidade roxa rara, que havia roubado da família Jing. O suborno funcionou maravilhosamente bem. O professor acreditou que Yun tinha um suporte gigantesco e começou a ser mais prestativo. Ele confessou que o acesso à masmorra era fixo e que não poderia mudar as coisas facilmente, mas havia uma brecha. A masmorra estava aberta para os alunos formandos. Embora Yun normalmente não se qualificasse, um professor poderia recomendar um aluno excepcional, como ele tinha certeza de que era. Convencido das habilidades excepcionais de Yun, o professor prometeu conseguir uma vaga aí para ele. E não é que o plano deu certo. Nossa estrela se juntou aos estudantes que estavam entrando na masmorra valente da escola. Outros estudantes estavam loucos para subir de nível ou eram uns bajuladores enfurecedores. Um deles observou sombriamente que pudesse ser sua última chance de crescer, enquanto o outro agradecia ao nosso herói. Enquanto Yun atravessava o portal brilhante, uma estranha inquietação lhe atormentava. Algo definitivamente estava errado com essa masmorra. O professor explicava com empolgação que aquele era o lugar onde o herói lutou uma vez e que vestígios do seu poder ainda pudessem estar por lá. Perto dali, Xiao Wen estava completamente tenso, pois ele percebeu horrorizado que a masmorra valente era onde, segundo a mentira do Império, o herói Jing Kong havia matado seu bisavô, o traidor Xiao Wen. Com essa verdade pesando, Xiao Wen hesitou. Ele lutou consigo mesmo, se perguntando se deveria contar a Yun sobre a verdade obscura envolvendo a masmorra. Enquanto os estudantes se reuniam na entrada da masmorra, o professor fez um aviso final. Era uma masmorra de alto nível e deviam ter cuidado. Ele então destacou um aluno de cabelo vermelho e armadura, o pequeno Z, e mandou que cuidasse de Yun e Xiaoji. O pequeno Z ficou com cara de quem tinha que engolir o limão, reclamando que seria difícil subir de nível sendo babysitter. Outro estudante o impôs, murmurando que ele deveria parar de reclamar, já que a masmorra estava aberta e um estorvo. O pequeno Zé entrou na masmorra enquanto mandava Yun e Xiaoji ficarem para trás, ameaçando que ia abandoná-los se eles fossem um fardo. À medida que o grupo adentrava o vasto interior iluminado de roxo, Yun avaliava os arredores com um olhar crítico. Ele percebeu que a masmorra era de nível 20 e 40, mas seus instintos gritavam que algo muito errado estava começando. Uma profunda inquietação o dominava, um pressentimento de que o perigo estava se aproximando, muito além da dificuldade que essa masmorra prometia. Enquanto os estudantes se aventuravam mais fundo na brilhante masmorra valente, Yun se deparou com Yun e sua amiga loira, Yun Sar. Parecia estranho como essas garotas, sendo leis novas, conseguiram entrar. O pequeno Z, que devia cuidar de Yun, também viu as garotas e as apontou. O clima estava tenso, e a adição dessas novas personagens só aumentava a expectativa. Nosso protagonista estava ali, pensando em como seria ótimo se tornar o guarda-costas das garotas mais atraentes, mas sua fantasia foi interrompida logo em seguida. Um maluco maior e mais sério, usando o capacete tudo, chegou e mandou ele acordar para a vida, dizendo para parar de sonhar. Esse estudante deu uma risada cínica e explicou que Yun-In e Yun-Sha eram muito mais fortes, ambas passando do nível 30, tipo, insano. Ele ainda fez questão de zombar, dizendo que ele, o sonhador, não tinha nem chance com aquelas garotas. Envergonhado, nosso herói só conseguiu murmurar que estava apenas conversando. Enquanto os estudantes mais velhos trocavam ideia, nosso garoto sonhador ficou de olho em Yun-Sha e Yun-Shin. E para surpresa dele e do amigo, as duas mais novas, bem poderosas, ignoraram a galera e foram direto para cima de Yun-Xiu e Xiao-Di. Yun olhou aquilo tudo, bem confuso. Ele reconheceu Yun-Sha como a VIP que tinha aprontado na casa da família Jing. Aquela aproximação direta deixou o nosso herói desconfiado, ainda se perguntando se a garota sabia quem ele era de verdade ou se queria dar uma cara a tapa por conta de Jin-Xiu que ele tinha humilhado publicamente. Mas aí, com um sorriso confiante, Yun-Sha chegou e comentou que o viu no salão memorial, elogiando suas habilidades de luta e dizendo que a voz dele era única. Yun, sem saber o que pensar, achou que ela estava só jogando conversa fora, mas aquele brilho dourado nos olhos dela enquanto se aproximava deixou ele em alerta. Ela chegou ainda mais perto e revelou que reconheceu a voz dele do vidro quebrando durante sua fuga da residência da família Jin-Xiu. Isso foi um choque para Yun. Ele percebeu em pânico que a menina poderosa o identificou como intruso só por 2 frases que ele gritou. Após isso, ela trocou de roupa e vestiu um equipamento de combate branco bem na vibe de um mago. Yun-En fez o mesmo, mas foi para um traje de energia verde escuro. Yun-Sha então disse para Yun, ainda em choque, que elas iam explorar a masmorra primeiro e mandou ver com a amiga. Enquanto elas se afastavam, Yun ficou lá, processando aquele encontro de forma cuidadosa. Ele entendeu que ela reconheceu ele como um intruso,
mas decidiu não expor ele publicamente. Foi um warning bem sutil. A parada ainda deixou ele pensando se aquilo era um aviso. Ele considerou que Din-Shu poderia também reconhecer sua voz da briga anterior, mas Yun optou por ficar de boa e não se preocupar por enquanto. Ele se sentia confiante de que, se a família Jin não viesse com tudo, ele logo ficaria forte o suficiente. Com isso em mente, ele decidiu dar um aviso de volta. Chamou a atenção da galera, avisando que elas deviam ser cuidadosas porque a masmorra estava super estranha. Até Yun-Sha parou e concordou, comentando que o lugar estava mesmo muito inquietante. Ela pensou alto que, considerando seu alto nível, a masmorra não deveria ser tão tensa assim. Com um sorriso final de cumplicidade para Yun, ela agradeceu pelo toque antes de continuar a caminhada com Yun-In. A breve conversa entre Yan e as garotas de alto nível não passou batido. Os estudantes mais velhos assistiam com a boca aberta, comentando sobre o que seria aquela familiaridade toda da normalmente fria Yansha. O ciúme tomou conta e eles cercaram Yan, perguntando o que ele tinha com a garota e exigindo uma apresentação. Mas, sem paciência para isso, nosso garoto cortou as perguntas, mandando que ele e Xiaoji estavam saindo para explorar sozinhos. A autoconfiança dele deixou a galera em choque, com eles avisando que, sendo estudantes novos, os monstros de nível 20 iam acabar com a raça deles. Mas, para surpresa de todos, o supervisor, o pequeno Zé, pediu para deixá-los ir. Ele argumentou que se Yan era amigo de alguém tão poderoso quanto Yan Yin, então o nível dele deveria ser alto também. Quando a galera começou a protestar, lembrando as ordens do professor, a verdadeira intenção do pequeno Zé veio à tona. Na verdade, ele queria achar os cristais preciosos e se livrar da concorrência. Ele terminou dando uma indireta, dizendo pro grupo ignorar os dois, falando que tinha sinalizador se precisassem. Quando Yan e Xiaoji se afastaram, o pequeno Zé ficou os encarando, cheio de raiva e ciúmes. Ele não conseguia entender como um cara comum tinha a atenção da poderosa Yansha. O ciúme dele se transformou numa malícia sinistra, pensando que se Yan estava tão confiante, ele merecia se ferrar. E aí, depois que Yan e a galera entraram na masmorra, o frustrado Jing-Shu chegou na entrada. Um cara e uma mulher perguntaram o que ele estava fazendo ali, e cheio de raiva, ele agarrou a camisa do homem querendo saber se a galera tinha acabado de entrar. O funcionário quis saber o que ele planejava fazer. E isso tudo veio depois de uma reunião frustrante com os anciãos da família Jing. Ele tentou contar que Yan e Xiaoji eram os intrusos, mas o pai dele, Jing Hao, mandou ele calar a boca. Jing Hao simplesmente disse para não culpar os invasores pela humilhação do filho, pois tinha coisas mais importantes para tratar. Jing-Shu ficou firme, dizendo que reconhecia as vozes dos ataques. Mas Jing-Gaj, com um olhar desconfiado, apontou que esses caras eram bons demais para serem apenas estudantes. Jing-Gaj soltou que, a menos que Jing-Shu conseguisse mostrar a força deles, não poderia apoiar essa conversa. O chefe da família, Jing-Ban, mandou ele relaxar e deixar os caras e as questões importantes. Outras opções não existiam e Jing-Shu teve que agir por conta. Voltando à entrada da masmorra, ele de novo enfrentou o funcionário, agora determinado que já que Yan e Xiaoji estavam lá dentro, ele ia atrás deles. E no interior da masmorra, Yan já estava enfrentando o gigante de cristal demônio da ganância de nível 20, que era resistente pra caramba. A criatura, feita de cristais azuis afiados, atacava ferozmente. Enquanto Yan desviava dos ataques, um inimigo ainda mais forte apareceu. Um olho de cristal demônio da ganância, nivelado a 30, se meteu na brincadeira, disparando um feixe de energia púrpura na direção dele. Percebendo a força do novo monstro, Yan se preparou para o impacto. De longe, Xiaoji, aterrorizado, gritou o nome dele. Com a voz tremendo, mandou um poder de suporte e um conjunto de escudos dourados com asas de anjo surgiu ao redor de Neon. Esse escudo circundante deu pra ele proteção, 500 de durabilidade e 700 de defesa por 3 minutos. Mas ele não parou por aí. Usou um grito motivacional que envolveu Neon em uma aura que aumentou seu poder. Com isso, Neon ficou inspirado, aumentando seu poder de ataque e velocidade em 5%. Olha só como Xiao Jian estava se saindo como suporte. Fortalecido pela ajuda do amigo, Neon mandou ver uma sequência de ataques poderosos na criatura gigante, usando a habilidade Lâmina Traiçoeira, que aumentava em 70% seu poder de ataque. Ele estilhaçou o olho da montanha de nível 30 com um golpe final. A vitória foi rápida, e Neon subiu pro nível 21, ganhando 3 novos pontos de atributo. Xiao Jian estava felizão, gritando ao subir pro nível 11 igualzinho. Neon logo explicou pra Xiao que as habilidades Escuta Secundante e Grito Motivacional eram dos livros que roubaram da família Ding. Ele comentou que eram habilidades bem úteis, que Xiao conseguiu aprender. Olhando os restos das criaturas derrotadas, Neon refletiu sobre como a sinergia dele estava melhorando.
entendia que os monstros nessa masmorra eram de um nível elevado, mas as novas habilidades de suporte de Xiaojun facilitaram muitas batalhas. Conforme avançavam pelas cavernas de cristal, Yin lembrou de alguma coisa que o professor tinha comentado. Aquele professor falou sobre uma besta rara na masmorra, chamava Besta de Obsidiana, que se escapasse, daria a chance de ganhar um livro raro de habilidade de suporte. Era uma oportunidade tanto, porque nenhum reconhecia a forma oposta da habilidade, Zona de Combo de Força, que com certeza era um trunfo. Mas caçar a besta não era o único objetivo. Ele olhou para a vastidão sinistra que o cercava. Sabia que muitos poderosos aventureiros haviam morrido ali, acreditando que suas almas ainda poderiam estar onde caíram, e sonhava em encontrar e juntar poderosos espíritos mortos e vivos por seu exército. Mas logo teve um pressentimento de perigo, e seus olhos se agarraram. Lá embaixo, no cânion, uma criatura enorme feita de rocha escura e brilhante apareceu. E não estava sozinha. Um grupo inteiro dessas bestas de obsidiana de elite marchava pelas colunas de cristal. De um penhasco alto e de um Xiao observavam aquela cena bizarra. Ele notou que as bestas estavam se movendo em um grande grupo. Sem dúvida, haviam viajado pelo menos 1 quilômetro. Longe pra caramba. Bem mais do que qualquer um esperaria. Aquele comportamento organizado e meio esquisito deixou nosso herói numa vibe séria, murmurando sobre as palavras que lhe passavam pela cabeça. Ele identificou aquilo como um tipo errante. Hã? Mano, ele captou sinais de uma ameaça muito maior, bem mais inteligente. A forma como as bestas de obsidiana se comportavam lembrava algo. Ele se lembrou e resolveu explicar o que era um monstro desse tipo errante. Essas criaturas são raras, vagando como se não houvesse amanhã, sem um local fixo em que aparecem. Elas são muito mais fortes do que outros normais do mesmo nível, e podem facilmente fazer um aventureiro despreparado ter um dia bem arriscado. Nos primeiros dias, era praticamente sinônimo de encrenca. Encontrar o tipo errante significava entrar numa luta pela sobrevivência. Essas criaturas eram perigosíssimas, porque não estavam presas numa masmorra. Podiam cagar a cidade a qualquer momento e causar um pandemônio. Mas olha, Yun também sabia que todo esse risco vinha com uma recompensa que valia a pena. Os itens que caíam e a experiência que você ganhava ao enfrentar esses monstros era muito mais recompensador do que matar na criaturas normais. Por isso, eles eram um alvo de alto risco e alta recompensa para qualquer aventureiro corajoso o suficiente. Com a grande ameaça do bando de bestas de obsidiana à vista, Yun sabia que não podia bobear. Ele realmente entendia que aquelas criaturas eram fortes demais para ele atacar de cara, então decidiu que precisava testar suas habilidades antes. A primeira análise revelou que a defesa dos monstros era fortíssima. As bestas de cristal de obsidiana no nível 30 tinham uma habilidade de cura ativada sempre, tornando-as complicadíssimas de desgastar. Mal teve tempo de pensar no novo plano e as bestas contra-atacaram de uma vez, lançando um ataque em série de feixes de energia. Usando a sua alta velocidade, Yun se esquivou como um artista, desviando da chuva de ataques, graças aos escudos alados que o Xiao evocou. Mas caraca, eram tantos ataques que um dos feixes acertou ele, mandando uma dor crua pelas costas. Mano, ele percebeu que nem a sua velocidade era suficiente para escapar de tudo isso. Uma rápida olhada na barra de vida dele revelou que ele estava em apuros. A vida dele despencou e ele sabia que estava fraco, com HP e a defesa embaixo. Se não fosse pelo escudo circundante do Xiao Ji, ele teria ficado bem ferido. Sabendo que se dava mal, ele tentou uma estratégia diferente, invocando seu exército dos mortos-vivos, com esqueletos pegando fogo. Só que a diferença de poder era gritante. As bestas se desfizeram dos esqueletos como se fossem de papel. E ele viu a barra de vida dos seus esqueletos caindo rapidinho. Frustrado, percebeu que até o seu exército dos mortos não aguentava o tranco contra esses inimigos. Ele fez uma retirada estratégica, notando que pelo menos os monstros poderosos eram bem lentos, o que deu um respiro. Como a vida e a defesa tão baixas, ele sabia que precisaria de um plano B. A única saída era confiar nas habilidades defensivas do Xiao Ji, mas para isso, o parceiro precisava subir de nível. Aí, ele virou para o Xiao Ji e explicou o novo plano. Iam enfrentar monstros mais fracos primeiro, ganhando força no processo. Então, se mandaram para uma área com criaturas mais fraquinhas, onde um apontou um grupo de inimigos que considerava perfeito para ajudar a Xiao Ji a crescer. Em lutas em grupo, quem leva a barra da defesa é o portador do escudo. Assim, as outras classes podem atacar de boa. Seguindo o conselho de Yun sobre se focar em subir no ranking, Xiao Ji colocava os pontos de atributo dele em defesa. A armadura que eles pegaram dos guardas estava mostrando sua verdadeira força. Xiao tinha construído as defesas de um portador de escudo de verdade, agora segurava ataques de um monstro de nível 20 com facilidade. Sob a tutela de Yun, Xiao começou a treinar a série para dominar seu papel. De longe, Yun soltava gritos de aconselhamento, ensinando o amigo a manter a postura defensiva e como se posicionar. E ele estava dando tudo de si, bloqueando um golpe bem pesado de um monstro com a nova tática. O maluco ficou feliz ao ver que sua habilidade estava melhorando de verdade. Uma mensagem apareceu dizendo que a durabilidade do escudo dele estava diminuindo muito mais rápido. Mas ainda assim, ele era novo nessa parada, e enquanto Yun alertava para mais golpes, o bicho atacou de novo. Pegou o Xiao de desprevenido, derrubando o garoto. Antes que o monstro pudesse dar o golpe final, Yun apareceu como um herói, bloqueando o ataque com maestria e salvando o amigo. Ele virou a situação em uma nova lição, enfatizando a importância de antecipar o movimento do inimigo. Ele avisou Xiao para evitar ataques amplos que deixassem ele exposto e se concentrar em defesas mais rápidas. Dando um tapinha no ombro do parceiro, Yun deixou o último conselho:
ficar em alerta, mas manter o corpo relaxado. O treino não parava. Com um alentador tapinha na armadura do Xiao, Yun disse pra ele continuar firme. Ele ficou atrás do amigo, sempre dando suporte, enquanto passava outra lição importante para portador de escudo. Ele falou que sempre tem que ficar de olho nos companheiros de equipe. Ao ouvir isso, o olhar decidido do Xiaoji brilhou. Eles botaram um treinamento em prática, lutando lado a lado contra os monstros. Yun lembrou que quando os pontos de atributos são parecidos, quem ganha é quem tem mais habilidade. O esforço da equipe estava dando frutos. Após derrotar mais um monstro, Yun subiu de nível e chegou ao nível 22. Ele estava bem empolgado com o progresso deles. Com o Xiao podendo enfrentar inimigos com coragem, poderiam lutar melhor. Isso também significava que o Yun ia acumular experiência bem mais rápido. Mas onde o crescimento foi maior mesmo foi pro Xiaoji, que tava amarradão porque finalmente tinha chegado a nível 15. Esse era um momento crucial. Agora, ele podia aprender uma nova habilidade poderosa a partir de um dos livros que haviam surrupiado. Ele erguia o livro brilhante de habilidade rara, a Armadura de Escudo, que adicionava uma camada extra de proteção ao seu escudo. E isso daria uma durabilidade e defesas sinistras que iam aumentar com os próprios atributos dele. Com um nível alto, Xiaoji aprendeu essa habilidade, que era a última da coleção que tinha da família Jing. Essa nova habilidade surgiu como uma camada verde brilhante sobre seu escudo, deixando ele muito mais defensivo. Yun percebeu que esse aumento defensivo seria uma mão na roda quando eles tivessem que enfrentar as bestas de obsidiana novamente. Enquanto isso, numa parte do Canyon dos Pilares de Cristal, um grupo de 3 homens da equipe de ensino da escola observava a mesma movimentação das bestas de obsidiana. Os professores estavam matutando sobre a quantidade absurda de tipos errantes de nível elite reunidos ali. Decidiram que aqueles monstros eram um perigo pra caramba e precisavam ser eliminados. Mas eles sabiam que ia ser uma missão difícil, embora tivessem certeza de que podiam lidar com monstros de nível 30. Os tipos errantes de nível elite eram outro desafio, muito mais poderosos e imprevisíveis. A discussão deles foi interrompida quando viram um sinal de socorro de um estudante subir no céu. Mano, agora era a hora de mudar os planos. Os professores decidiram parar a caçamba e salvar os estudantes primeiro. Enquanto se preparavam para sair, a preocupação com o grupo de errantes estava estampada nos rostos deles. Sabiam que os monstros é uma baita ameaça e qualquer estudante que trombasse neles sem querer estava em sério perigo. Um dos professores, Bang Jang, concordou que a situação era da hora e se ofereceu para ficar de fora como precaução. O líder Li estava quase concordando quando Yun e Xiaoji apareceram do nada. Yun compartilhou sua preocupação, sugerindo que ele e o Xiaoji poderiam ficar de olho nos errantes em vez disso. Ele argumentou que os tipos errantes não eram muito rápidos e, o mais importante, até agora não tinham notado a presença deles. Yun prometeu que, contanto que ele e o Xiaoji mantivessem uma distância segura e apenas observassem, iam ficar tranquilos. Depois de um momento de hesitação, o protagonista pediu aos professores que seguissem em frente sem preocupação. Claro, concordaram com a ideia em um piscar de olhos. Mas antes de eles partirem, Lei lançou um aviso bem sério pro nosso garoto. Ele enfatizou que os monstros eram extremamente perigosos. E claro, ele não estava brincando quando disse que Yun e Xiao não poderiam agir por conta própria, nem tentar atacar os monstros de forma alguma. Ele até repetiu que eles deveriam ficar escondidos, porque se aquelas criaturas poderosas avistassem, era game over na hora. Enquanto os professores se apressavam, um deles gritou um último aviso quase em desespero, pedindo para Yun se esconder bem, já que se os monstros o encontrassem, a probabilidade de escapar era 0. Mas Yun não estava afim de jogar o jogo do esconde-esconde. Assim que os professores saíram, ele começou sua própria investida heróica contra o grupo de besta feito de obsidiana. Ele estava confiante, achando que eram os monstros que não teriam como escapar dele. E com isso em mente, ele botou seu plano em ação. Invocando seu exército de mortos-vivos, ele preparou uma linha de frente para receber a primeira onda dos ataques de mana dos temíveis monstros. Mas, desta vez, a galera do escritório não estava sozinha. Xiaoji, que agora se tornou um tanque invencível, estava dodando todo o que tinha. Ele usou tanto seu escudo circundante quanto a habilidade nova, Armadura de Escudo. Resultado, uma muralha espetacular para proteger os esqueletos. Os feixes poderosos de energia, que antes pareciam um apocalipse, agora só arranharam de leve os guerreiros mortos-vivos. Com a atenção dos monstros focada na linha de frente que não quebrava nem a pau, Yun aproveitou o caos e começou seu ataque brutal. Ele desferiu uma sequência de maneiríssimos golpes, quebrando os corpos de cristal dos monstros de elite, sorrindo, como se fosse festa. Concentrando a sua fúria em um dos monstros brilhantes, ele viu a barra de vida murchando a cada soco que dava. Com um golpe final mega afiado, Yun estourou o núcleo da criatura e a poderosa besta de nível 30 desabou. Derrotada, ela dropou um feixe de luz, um sinal claro de que havia um loot valioso no meio.
Depois de derrotar um dos monstros do nível Elite, Yon se sentiu bem pra caramba. Ele percebeu que estava pegando jeito com a sua nova classe de suporte, fazendo maravilhas com seus ataques e as defesas de Xiao junto com seu exército de mortos-vivos. Mas a moral da história é que ele sabia que ainda era um franguinho comparador que era em sua vida passada. Embora seus novos poderes virados fossem bons para aumentar o ataque base da sua classe de suporte era uma piada. Ele sonhava em ter um jeito de aumentar o seu dano. Ele pensou sobre as recompensas da batalha, principalmente nos títulos que ganhou por derrubar monstros poderosos. A vitória também o elevou de nível, e ele ficou empolgado em ver quanto XP os monstros raros e elite davam. Enquanto se aproximava do corpo do monstro para pegar os loots, uma mensagem confirmou que ele havia conseguido as recompensas valiosas. Quando Yon olhou para o loot do monstro abatido, seus olhos brilharam de emoção incrível. Ele encontrou uma arma poderosa com um ataque do cacete. Uma espada longa de cristal rosa brilhante, que dava um bônus monstro de mais 552 no poder de ataque. Um sorriso devagar começou a surgir no rosto dele, e aceitou que essa era a solução perfeita para o seu problema. Aquela única arma ia ser mais que suficiente para compensar a falta de poder de ataque base da sua classe. Equipando a espada, ele viu ela se transformar, ficando ainda maior e mais ameaçadora, emitindo uma energia roxa escura. Com esse novo poder, ele tinha certeza que as futuras lutas seriam bem mais na moral. Mas calma, nem tudo é um mar de rosas. Ele deu uma olhada nos outros itens que drapou e quase sentiu um balde de água fria quando viu que não era a habilidade de atração gravitacional que ele queria. Ele supôs que a chance de conseguir essa habilidade específica não devia ser muito alta. Enquanto estava na beira do penhasco, desejando um pouco mais de sorte e a chance de caçar mais dos monstros de alta recompensa, seus pensamentos foram cortados. Uma explosão vermelha brilhante, parecendo um fogotório, iluminou o céu à distância e rabiscou sua atenção sem dó. Yunin reconheceu agora aquele sinal. Não se tratava de um pedido de ajuda qualquer, mas do sinalizador especial que apenas os professores tinham, indicando que eles estavam enrascados. Os professores que estavam achando que iam resgatar um aluno se encontraram enfiados numa situação complicadíssima. Eles tinham trombado com um gigantesco grupo de monstros do tipo errante de elite circulando em volta de uma única entrada de caverna. Eles só pensavam por que tantas criaturas poderosas estão aqui. Pouco depois de junto com Xiaoji, Yunsha e Yunen, também chegaram. Eles estavam tão escuros quanto os professores sobre o número absurdo de monstros reunidos. Um dos professores começou a explicar que tinham acabado de chegar, ainda sem saber o que estava rolando. Ele apontou para a caverna, disse que o sinal vinha de lá de dentro e que os alunos a serem resgatados deviam estar presos. Outro professor se manifestou para explicar que a situação dele estava tensa. Eles estavam tentando organizar um resgate, mas o número dos monstros era simplesmente grandioso. Mesmo todos os professores juntos, eles não tinham como romper entre a horda. Com a poderosa Yunsha e Yunin chegando, um dos professores as olhou implorando, pedindo ajuda. Ele disse que seria uma mão na roda se elas dessem uma mão pro resgate. Sem pensar duas vezes, Yunsha aceitou a proposta, afirmando que resgatar colegas e dentes era seu dever. Ela rapidamente assumiu a liderança da batalha, evocando um objeto mágico que parecia uma estrela e usando um feitiço de buff em área chamado Arte Mística da Luz Estrelar. Esse feitiço envolvia os professores e estudantes em uma luz dourada, elevando imensamente o espírito e o poder de ataque da galera. A força pura do buff deixou todo mundo de boca aberta, reconhecendo como algo de nível épico. Com seus aliados agora mais chapados, Yunsha focou no grupo de monstros e lançou um feitiço de ataque chamado Pressão Gravitacional, que esmagou uma parte absurda das bestas errantes. Ao mesmo tempo, Yunin se uniu à festa com seu próprio ataque devastador, Espinho Oculto, destruindo um espigão de cristal radiante de nível 30 em questão de segundos, mostrando quem realmente ela era. A força combinada dos ataques foi insana. Os outros estudantes e professores só conseguiam olhar em admiração, enquanto o grupo de monstros que antes parecia invicto era reduzido a nada. O estudante comentou que com esse nível de poder, a galera deveria conseguir resgatar quem estava preso sem problemas. E ainda fez questão de elogiar a força incrível de Yunsha e Yunin. Observando aquele espetáculo de força, Yun ficou de queixo caído. Ele percebeu que não só o equipamento delas era top, mas as habilidades também. Ele pensou que, com a ajuda delas, o resgate seria um passeio no parque, mesmo ele não estando presente. Com o problema imediato resolvido, a cabeça de Yun se voltou para o grande mistério. Enquanto a equipe de resgate se aproximava da caverna, ele se perguntava o que teria atraído tantos monstros poderosos daquela forma. Decidido a investigar por conta própria, ele pediu para Xiaoji ficar com o grupo principal, enquanto ele ia na frente. Então, Yung usou sua habilidade nova e bombástica, Caminhada no Espelho, e zarpou para a dimensão paralela do espelho. Ele olhou para aquela paisagem estranha e roxa, notando que a estrutura de cristal da masmorra tinha várias superfícies reflexivas, dando oportunidade de entrar no mundo do espelho sempre que quisesse. Mas ele também sabia que essa habilidade tinha seus limites. Ele ainda não tinha descoberto como sair dessa dimensão quando quisesse na boa. Aí lembrou-se que como foi expulso antes, quando o tempo estourou durante seu ataque? Enquanto vagava pela caverna espelhada, passando pelos fantasmas etéreos e intocáveis de outros aventureiros, ele reparou em algo estranho. As pessoas tinham fantasmas, mas os monstros não.
Olhando mais de perto, ele viu que os corpos dos monstros que ele tinha matado ainda existiam fisicamente nessa dimensão. E isso foi um clique na cabeça dele, uma epifania. Parece que além dele mesmo, outros seres vivos não tinham forma física no mundo do espelho, só os corpos mortos. Silencioso e invisível nesse mundo reflexivo, Jung decidiu seguir os fantasmas etéreos de outros aventureiros. Rapidamente ele reconheceu o grupo de estudantes veteranos, incluído o chamado Pequeno Z. Ele supôs que deveriam ter atraído aquele gigantesco grupo de monstros errantes e acuados que dispararam sinal de socorro. De onde ele estava, viu que eles se defendiam braviamente no espaço apertado da caverna. Mano, o que deveria manter eles seguros por um tempo, mas o mistério principal continuava ali, tipo pairando no ar. O que será que tinha dentro da caverna que atraía tantas criaturas monstras? Ele seguiu em frente, mergulhando mais fundo na caverna, todo curioso, sem saber que estava prestes a descobrir bagulhos sinistros. Com um visual reflexivo, a paisagem cristalina atrapalhava pra caramba, como se ele estivesse num mundo de espelhos e perdido em toda aquela confusão. Aí, de repente, ele parou. O olhar dele ficou tipo arregalado e a expressão era de choque total. O protagonista tinha encontrado algo totalmente fora do comum, algo que definitivamente não deveria estar ali. Ele estava adentrando a caverna no mundo do espelho, e os olhos dele se abriram de um jeito que parecia que ele tinha visto um fantasma. Então, ele descobriu o verdadeiro tesouro da masmorra, um mega veio de minério de cristal verde brilhante. Aí tudo fez sentido. Agora ele entendia por que o Pequeno Z e os outros estavam se arriscando. Essas masmorras têm os recursos que nem existem no mundo real, tipo uma fonte para criar equipamentos insanos e únicos. E aquele minério verde, meu amigo, valia muito mais do que ouro. Enquanto ele encarava um daqueles cristais verdes, uma mensagem apareceu e garantiu que era minério de cristal da imagem espelhada. E adivinha, ele podia pegar. Mas tinha mais. A mensagem perguntava se ele queria retornar para o mundo real. Pensa no desespero, era uma descoberta gigante. Para confirmar as ideias, ele taca a mão em um cristal azul normal. Mesma mensagem. Na hora ele ficou com um sorriso, luzinha da cabeça piscando, percebendo que a sua habilidade era mais poderosa do que pensava. Agora, ele sacava que se achasse qualquer superfície espelhada, poderia usar como sua saída para o mundo real. Só alegria. Enquanto caminhava por aquela beleza de cristais verdes, Yuan ancou o pedaço do tesouro. Pensou nessa nova habilidade e caraca, tinha tanto a descobrir sobre o que ele realmente pode fazer. Mas por hora, se focou em explorar aquele imenso veio de cristal. Ao ir mais fundo, a visão dele ficou tipo, que porra é essa? A quantidade de tesouro era insana, um depósito gigante que faria qualquer um ficar bilionário. E pronto, ali estava a resposta pro mistério que o estava perturbando. Ele finalmente entendeu por que tantos monstros doeiros estavam guardando esse lugar. Tava todo mundo cuidando desse recurso incrível, tipo um cofre de banco. Enquanto isso, no mundo real, as coisas estavam fervendo. Yuan Sha botava pra quebrar com os feitiços pesadões como pressão gravitacional, esmagando os monstros errantes à torta e de vento. E a Yuan Wing tava lá se passando numa dança das lâminas duplas, esfiando os inimigos que sobravam como se fosse um sábado de carnaval. O protagonista tava tão cabreiro de não ficar só observando, e enquanto soltava a arte da chuva de estrelas pensou, olha isso, que absurdo! Os professores da equipe estavam em choque máximo, perguntando se todas aquelas habilidades incríveis eram tipo um nível épico mesmo. E num golpe final, ele cravou um ataque em cruz em cima da última besta errante, abrindo caminho pra galera sair. A equipe de resgate fez a doação e pegou os estudantes veteranos que estavam quase em coma. Na saída, o Pequeno Z estava todo aliviado, mandando o Keshuken morrer lá. Mas a sempre centrada, Yun cortou o clima avisando para ele não relaxar, porque o bicho ainda ia pegar. Yun Sha, todo confiante, comentou que com elas na jogada, sair daquela era piece of cake. Mas enquanto a galera saía, os olhos de Yun Sha se arregalaram de novo, agora com um olhar de preocupação, porque ela sentiu um treco erradão. E nem precisou de mais. Os gritos dos estudantes atrás dela ecoaram pelo lugar. O que tinha de aterrorizante na frente era como um pesadelo materializado. Era um mar de monstros errantes, do tipo Elite, que apareceram do nada. Era um combo de sustos, parecendo que todos os errantes do mundo se lembraram de sua localização e decidiram celebrar uma festança na porta do grupo. Com a equipe sendo mega sobrecarregada, Yun continuava a exploração solo do mundo do espelho. Ele andava pelos labirintos de cristal, sua visão iluminada pelo brilho verde insano dos veios. De repente, ele parou como se tivesse visto um ET, arregalando os olhos. E tinha todo motivo para isso. Bem à frente, havia uma formação de cristal gigante, em formato de árvore. E no topo, um núcleo de cristal brilhante, pulsando e brilhando com uma energia absurdamente poderosa. Ele sacou na hora que tratava-se do tesouro lendário da masmorra. Ao se aproximar do núcleo, lembrou de mitos que tinha ouvido. Esses cristais eram tipo a cereja do bolo da masmorra. Se os minérios de cristal eram os produtos essenciais, então esse núcleo era a grande joia, o único e exclusivo tesouro. Esses bagulhos levaram uma eternidade para se formar. E, sei lá, eram tão raros que muito marmanjo pode passar a vida sem ver um. E o mais insano é que esse tesouro secreto vem com um efeito único e poderosíssimo. Enquanto ele tocou aquele objeto que brilhava tanto, ele soube que tinha encontrado o coração da masmorra valente.
Com o sorriso mais feliz do mundo, ele estendeu a mão num núcleo. Uma janela do sistema apareceu, nomeando essa belezura como núcleo de cristal da imagem espelhada. Esse era um tesouro secreto incrível que, ao ser usado, dava um bônus de mais 110 estamina, recuperava mana tipo flash e diminuía em 20% o dano dos ataques de luz e elétrico. E ainda falava que era uma cópia do verdadeiro tesouro secreto. O cara ficou em êxtase com a descoberta. Era como se a ficha dele tivesse caído. Aquele upgrade de estamina ia aumentar muito a vida dele, e uma recuperação de mana mais rápida. Isso significava que ele podia usar suas habilidades mais poderosas, tipo a lâmina caiçoeira, em loop. Com um sorriso ao maroto, ele focou no mais importante, a bendita redução de dano de 20%. Ele sabia que esse tipo de bônus era raríssimo e mega valioso até mesmo na lista dos melhores equipamentos. E como não bastasse, sendo um tesouro secreto consumível, não ocuparia nenhum dos seus slots de equipamentos. Mas, enquanto segurava a belezura, uma ideia estranha cruzou a mente dele. Ele percebeu que se os minérios já tivessem atraído monstros errantes, um tesouro desse naipe devia ter um guardião bastantinho truculento. Decidido a não se prolongar, ele se preparou para usar o tesouro e sair fora antes que algo monstruoso chegasse. Outra janela apareceu no sistema, dando duas opções: guardar o item para depois ou usar na hora. Quando ele estava a fim de usar, uma mensagem do além brotou, revelando uma regra inesperada. Usar ou pegar o item exigiria 10 minutos do seu tempo restante de caminhada do espelho e ele quase teve um treco. Enquanto isso, no mundo real, bem naquele momento que os estudantes resgatados estavam começando a se acalmar, um barulho profundo e potente sacudiu a caverna inteira, como se o deus daquele mundo tivesse soltado um peido. Todo mundo olhou pra cima, apavorados. Até as poderosíssimas Yun-Sa e Yun-In estavam paralisadas, com cara de quem tinha visto um fantasma. E atrás das formações de cristal, uma nova e imensa ameaça apareceu. Era um monstro gigante, uma versão monstruosamente maior dos errantes que eles recém tinham enfrentado, com energia roxa pulsando e fazendo tudo parecer brinquedo. E com isso, o grupo entendeu a pior verdade da vida deles. Eles estavam na mira do Lorde da espécie errante. A festa secreta da masmorra. E ó, quero ver a parte 2? Quer saber se o protagonista vai virar o Deus Supremo ou só mais um NPC aleatório? Então comenta aí, quero a parte 2, chefe? Dependendo do barulho que vocês fizerem nos comentários, eu trago a continuação mais rápido que personagem de manhwa ganhando poder do nada. Tamo junto e até a próxima doideira e fui!